Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1901. Huang Xiaoli? O que ela está fazendo aqui? Não, mais importante, porque a família dela está viva. Yan observou Huang Xiaoli conversando com sua família, com um sorriso radiante no rosto. Xiao Yang, o que houve? Por que você parou de repente? Viu algum bandido de novo? Perguntou a anciã San ao notar seu comportamento estranho. Por favor, me dê um momento. Sem dar mais detalhes, Yuan se afastou do ancião San e se aproximou de Huang Xiaoli e sua família. Huang Xiaoli e sua família pararam quando ele surgiu de repente em seu caminho. Como podemos ajudar? Perguntou Huang Shen, pai de Huang Xiaoli, dando um passo à frente. Yuan engoliu em seco nervoso e disse, você não me reconhece? Ele se virou para olhar para Huang Xiaoli, que também tinha uma expressão confusa no rosto, quase como se fosse a primeira vez que se encontravam. Será que Tian Yang nunca os encontrou neste mundo? Yuan ponderou essa possibilidade. Talvez eles não me reconheçam por causa do meu cabelo curto. Yan olhou para trás e viu o ancião San encarando-o. O que acontecerá se eu me revelar como Tian Yang aqui? De repente, o corpo de Huang Xiaoli tremeu e sua expressão mudou. Tian Yang, ela murmurou em voz baixa. Os olhos de Yuan se arregalaram quando ele se virou bruscamente para Huang Xiaoli, que parecia confusa com alguma coisa. Huang Xiaoli levou as mãos à cabeça, fazendo uma careta como se estivesse com dor de cabeça. Cambaleou um pouco, lutando para se equilibrar. Xiaoli? O que aconteceu? As vozes de sua família se elevaram em alarme, suas expressões se tornando tensas de preocupação. Huang Xiaoli não respondeu. Um instante depois, ela se virou lentamente para encará-los, com os olhos arregalados de horror. O quê? Pai? Mãe? Irmão? Sua voz tremia. Por que vocês estão aqui? Eu pensei que estivessem mortos. Essas lembranças. O que está acontecendo comigo? Uma dor aguda a dominou, e ela caiu de joelhos, um grito lancinante escapando de seus lábios. No mesmo instante, seus familiares também se enrijeceram com os olhos marejados. A princípio, pareceram apenas atordoados, mas em segundos, a confusão distorceu seus rostos, refletindo seu tormento. O que está acontecendo? Juro que estávamos tentando escapar daquele demônio marinho quando ele, exclamou Huang Shen. Que diabos está acontecendo? Yuan só conseguiu ficar parado observando com uma expressão atonita no rosto. De repente o chão tremeu, uma leve vibração que rapidamente se intensificou em um violento terremoto. O próprio ar pareceu estremecer enquanto profundas fissuras se abriam na terra. Acima, o próprio céu começou a rachar, linhas irregulares se espalhando como vidro estilhaçado, como se o tecido da realidade estivesse começando a se desfazer. O que está acontecendo? O ancião San correu para o lado dele e perguntou, enquanto os outros espectadores entravam em frenesi. Eu não. Em meio ao discurso de Yuan, suas palavras vacilaram quando um silêncio perturbador se abateu sobre o mundo. Os sons antes presentes desapareceram num instante, deixando apenas uma quietude sinistra. Ainda mais inquietante, todos ao seu redor permaneceram imóveis, como se o próprio tempo tivesse parado. Isto é, Yuan reconheceu esse fenômeno, pois havia vivenciado algo semelhante 3 anos atrás. E de fato, um instante depois, o líder da seita do monastério imortal apareceu diante dele como um fantasma, com uma expressão profundamente carrancuda no rosto. É você de novo. Que diabos você fez para bagunçar meu mundo desse jeito? O líder da seita o questionou com raiva. Após sair do transe, Yuan disse, não sei. Eles começaram a surtar quando me viram, e então o mundo começou a tremer. O líder da seita se virou para olhar para Huang Xiaoli e sua família antes de se aproximar deles. Ele colocou um dedo na testa de cada um e começou a ler suas memórias. Entendi o que aconteceu aqui, murmurou ele um instante depois. O que aconteceu? Perguntou Yuan. O líder da seita apontou para ele e respondeu com raiva. Sua cara, foi isso que aconteceu. Meu rosto? Do que você está falando? Yuan fingiu ignorância. O líder da seita coçou a cabeça, irritado, e disse, há muita coisa para explicar. Não estou com vontade de te contar. Yuan estreitou os olhos e disse, então responda a esta pergunta. Este mundo é apenas uma ilusão do passado, ou é o mundo real? O líder da seita também estreitou os olhos e respondeu, essa pergunta vai te custar 1 milhão de pontos. Anote na minha conta, respondeu Yuan sem demora. O líder da seita olhou em volta e após um momento de silêncio disse, este é um mundo real. As pessoas aqui também são reais. Eu sei que fui eu quem levantou essa questão, mas como isso é possível? Por enquanto, é tudo o que posso responder. Se quiser saber mais, pergunte-me novamente quando se tornar um discípulo essencial e acumular mais pontos. Vou retroceder o tempo deste mundo em 1 minuto, para antes de você os conhecer. Desta vez, fique longe deles, a menos que queira trazer a ruína a este mundo e a todos os seus habitantes. Com essas palavras sinistras, o líder da seita ergueu as mãos, traçando gestos complexos no ar. Uma força estranha reverberou pela realidade e exatamente como ele havia declarado, o mundo respondeu. O fluxo do tempo se inverteu. Pessoas que estavam congeladas no lugar agora se moviam novamente, mas em vez de avançarem, estavam retrocedendo, como se o próprio mundo estivesse sendo reescrito. Não vou avisá-lo novamente. Se você despertar as memórias deles de novo, não hesitarei em expulsá-lo deste mundo pessoalmente, disse o líder da seita antes de retomar o controle do tempo e desaparecer imediatamente. Xiao Yang, o que houve? Por que você parou de repente? Viu algum bandido de novo? A anciã San repetiu o que havia dito 1 minuto atrás. Yuan não respondeu e ficou ali parado em silêncio, tentando assimilar o que acabará de acontecer. Alguns instantes depois falou em voz baixa, desculpe, não é nada. Achei que tinha visto alguém conhecido. É mesmo? Então vamos lá. Yuan assentiu com a cabeça e a seguiu para fora da cidade, passando por Huang Xiaoli e sua família sem sequer olhar para eles, tratando-os como se fossem estranhos. Capítulo 1902.
Droga, o que diabos está acontecendo? Este mundo é real mesmo, e as pessoas nele também? Se ativar as memórias de Tian Yang em Huang Xiaoli causou aquele fenômeno apocalíptico, por que o ancião San e os outros discípulos estão bem? Yuan ponderou enquanto cavalgava no tesouro voador com o ancião San. Embora o líder da seita não tenha entrado em detalhes, ele na verdade revelou muita coisa através de seu discurso, a maioria delas sendo dicas sutis. A princípio, nem Huang Xiaoli nem sua família me reconheceram, e não parecia que estivessem fingindo. No entanto, logo depois de me verem, recuperaram as memórias de mim. Com isso, posso presumir que as pessoas deste mundo não conhecem Tian Yang até que o encontrem, o que desperta memórias dele. Isso levanta a questão. Por que isso está acontecendo? Por que eles não tinham memórias de Tian Yang até me verem? Será que as memórias deles de Tian Yang estão sendo suprimidas? Por qual motivo? Sabe, o ancião San começou a falar de repente, tirando Yuan de seus pensamentos. Notei para quem você estava olhando, e reconheci aquela jovem. Ela é da nossa seita, não é? Aconteceu alguma coisa entre vocês? Uma briga de namorados, talvez? Yuan não ficou muito surpreso que a anciã San reconhecesse Huang Xiaoli. Afinal, Huang Xiaoli era uma discípula talentosa de uma família rica. E a anciã San reconhecia a maioria dos discípulos da seita por passar a maior parte do tempo nos campos de caça, onde a maioria dos discípulos ia treinar. Sério? Ela é discípula da nossa seita? Eu realmente não sabia. Eu a observei porque achei-a bonita, respondeu Yuan calmamente. Ela não é ruim, mas eu sou mais bonita, disse a anciã San de repente, gabando-se de sua própria aparência. Sua resposta arrogante deixou Yuan sem palavras por um momento. Nunca imaginei que você fosse esse tipo de pessoa, ancião San, mas por acaso você está com ciúmes porque seu próprio discípulo está de olho em outra mulher? Brincou Yuan. O ancião San respondeu com desdém. Quem teria inveja de você? Você pode olhar para todas as mulheres que quiser. Eles chegaram à Fortaleza do Norte pouco depois, onde continuaram sua busca por Tian Yang. Apesar de estar muito convicto de que Tian Yang não existia neste mundo, Yuan decidiu manter silêncio e seguir o ancião San. Após vasculharem toda a Fortaleza do Norte sem encontrar Tian Yang, eles seguiram para a Fortaleza do Leste. Parece que só sobrou a Fortaleza Central, suspirou o ancião San enquanto saíam da Fortaleza Oriental de mãos vazias. E se Tian Yang não estiver realmente no continente desolado? Yuan perguntou de repente. Então perdemos nosso tempo aqui e retornaremos imediatamente à seita, disse o ancião San calmamente. Não seria um desperdício vir até aqui sem conseguir nada? Não quero que esta viagem seja uma perda de tempo, disse Yuan. Então, o que você tem em mente? Perguntou o ancião San. Yuan sorriu e disse, que tal eu treinar um pouco aqui? O ancião San franziu a testa e respondeu, treinamento? No seu nível? Você é apenas um grão-mestre espiritual. Enquanto isso, a besta mágica mais fraca do continente desolado está no nível de Lorde Espiritual. É apenas uma diferença de um nível. Eu consigo lidar com isso. Além disso, você está aqui comigo, ancião San. Tenho certeza de que minha vida não estará em perigo com você aqui. Você está se ouvindo? Apenas uma diferença de um nível? Se mais alguém estivesse aqui para ouvir isso, ficaria extremamente ofendido com essa afirmação. A anciã San balançou a cabeça para Yuan. Ela prosseguiu antes que Yuan pudesse responder. Mas você tem razão. Já que estou aqui, você não estará em perigo. Muito bem, vou deixar você experimentar a diferença entre um grão-mestre espiritual e um lorde espiritual, já que essa será a maneira mais rápida de fazer você desistir. Obrigado, ancião Sol. Alguns dias depois, a anciã San deixou a Fortaleza Central com uma expressão de decepção no rosto. Imagino que Tian Yang não esteja no continente desolado. Embora haja uma chance de ele estar aqui fora das fortalezas, seria como procurar uma agulha num palheiro. Não temos tempo para isso. O ancião San então levou Yuan de volta à Fortaleza do Sul, onde as bestas mágicas estão entre o nível de Lorde Espiritual e Rei Espiritual. Após procurar ao redor, o ancião San encontrou uma besta mágica de Lorde Espiritual de primeiro nível e permitiu que Yuan lutasse contra ela. Ele provavelmente vai desistir quando perceber a diferença entre grão-mestre espiritual e Lorde Espiritual. Pensou a anciã San enquanto observava Yuan se aproximar da besta mágica. Embora a anciã San confiasse no talento de Yuan, ela não acreditava que ele pudesse lutar contra bestas mágicas de um nível de cultivo completamente superior ao seu. Por mais talentoso que ele seja, antes mesmo que a anciã San pudesse terminar sua frase, Yuan já havia derrotado a besta mágica com um único golpe. Os olhos da anciã San se arregalaram em choque, e seu queixo caiu no chão. Céus! Ele matou uma besta mágica do Senhor dos Espíritos assim, sem mais nem menos? Ele até atacou o ponto fraco dela. Como ele sabia qual era o ponto fraco? Será que ele já lutou contra esse tipo de besta mágica antes? Após matar a besta mágica, Yuan jogou seu cadáver dentro de seu anel espacial. Vamos imediatamente para o próximo, ancião San. Yuan voltou para o lado dela, agindo como se tivesse realizado apenas algo comum. Gastei 10 milhões de pontos para chegar aqui. Não volto até preencher completamente meus anéis espaciais com pontos, pensou Yuan. Tudo bem. O ancião San assentiu com a cabeça meio atordoado. Nos dias seguintes, Yuan caçou constantemente bestas mágicas entre o primeiro e o quarto nível de Lorde Espiritual. Você já está satisfeito? Perguntou o ancião San. Claro que não. Estamos apenas começando. Quero poder caçar reis espirituais até o final do mês, declarou ele. O quê? Rei dos espíritos? Isso é impossível. Em resposta, Yuan recuperou um núcleo de monstro que havia coletado durante a caçada e o engoliu bem na frente da anciã San, deixando-a extremamente perplexa. Que merda você está fazendo, seu maluco? Ela gritou bem alto. Capítulo 1903. Que porra você está fazendo, seu maluco? Quando Yuan jogou o núcleo do monstro em sua boca, a anciã San reagiu instintivamente.
Num instante, sua mão se estendeu, agarrando pela garganta com firmeza. Com a outra mão, ela enfiou os dedos em sua boca, tentando desesperadamente recuperar o núcleo do monstro antes que ele o engolisse. Yuan ficou surpreso quando a anciã San enfiou os dedos na boca dele de repente, mas já era tarde demais, o núcleo do monstro já havia derretido e sido absorvido. Tudo que ela conseguiu fazer foi mexer os dedos finos desajeitadamente, sem conseguir nada além de piorar a situação para ambos. Droga! Onde está o núcleo do monstro? Não me diga que você já o engoliu. Depressa, cuspa-o de volta antes que você morra de uma morte violenta. A anciã San finalmente soltou Yuan, com os dedos encharcados de saliva. Por favor, acalme-se, ancião San. Eu ficarei bem, disse Yuan após respirar fundo. Tudo bem? Você acabou de engolir o núcleo de um monstro. Ninguém fica bem depois disso. Yuan sorriu calmamente e disse. Tenho um físico único que me permite consumir núcleos de monstros com segurança. Observe meu nível de cultivo novamente. Quando a anciã San olhou para o nível de cultivo de Yuan, ficou chocada ao descobrir que havia subido um nível. Mas que diabos! A anciã San engoliu em seco, nervosa, sem acreditar no que via. Então ela se lembrou da velocidade de cultivo dele que desafiava os céus. Foi assim que você conseguiu aumentar seu cultivo tão rapidamente? Finalmente faz sentido. Aqui, deixe-me fazer de novo, caso você ainda tenha dúvidas, disse Yuan enquanto jogava outro núcleo de monstro na boca. O coração do ancião San deu um salto, apesar de saber que tudo ficaria bem. Tá bom, entendi. Pare de fazer isso na minha frente. Faz mal para o coração, ela suspirou. Após consumir todos os núcleos de monstros que havia coletado, Yuan alcançou o ápice do nível de grande mestre espiritual. Ainda acha que não vou conseguir caçar reis espirituais até o final do mês? Perguntou Yuan com um sorriso maroto. O ancião San ficou sem palavras. Logo depois, Yuan continuou caçando bestas mágicas. Poucos dias depois, Yuan alcançou o segundo nível de Lorde Espiritual. Embora seu cultivo esteja aumentando rapidamente, não é bom aumentá-lo demais em pouco tempo, especialmente quando você ainda não compreendeu a essência desse nível. Isso afetará sua base e seus avanços futuros. Há um motivo pelo qual as pessoas não consomem muitos tesouros de uma só vez, mesmo quando podem, aconselhou o ancião San. Não se preocupe, eu ficarei bem. Eu conheço meus limites. Apesar disso, Yuan se perguntou se seu cultivo ainda estaria limitado ao nível de rei espiritual até que ele o aprimorasse. Como meu físico já é limitado, há uma boa chance de eu nem chegar a rei espiritual. Se for esse o caso, provavelmente não conseguirei aprimorá-lo mesmo que eu saiba o método, pensou Yuan. O tempo continuou a passar. Num piscar de olhos, já era o fim do mês, exatamente como Yuan havia declarado, ele começara a caçar bestas mágicas do nível de rei espiritual. Assim que começou a caçar bestas mágicas do tipo rei espiritual, seu cultivo começou a aumentar mais rapidamente e apenas uma semana depois, ele atingiu o ápice de Lorde Espiritual. Estou a um passo do rei espiritual. Vamos ver se conseguirei alcançar o nível de rei espiritual com este físico debilitado. Yuan ponderou enquanto consumia o núcleo do monstro em suas mãos. Um instante depois, seu cultivo alcançou o primeiro nível de rei espiritual sem qualquer problema. Você realmente conseguiu ir de grão-mestre espiritual a rei espiritual em apenas um mês. Existe algum limite para o seu físico? Perguntou o ancião San de repente. Sim, meu físico tem limites. Por exemplo, não consigo consumir nada que esteja muito além do meu nível. Provavelmente também não conseguirei derrotar o rei espiritual até que meu físico evolua. O ancião San olhou para ele com as sobrancelhas arqueadas. Como você pode afirmar isso? Você fala como se já tivesse alcançado o ápice do rei espiritual antes. Acho que é só uma sensação. Yuan respondeu enquanto olhava para o céu. Há algum motivo específico para você estar olhando para o céu? Você tem feito isso constantemente ultimamente? Perguntou o ancião San, em tom intrigado. Não, mas tenho um mau pressentimento de que algo vai acontecer em breve. Quem você é? Um profeta? Assim que a anciã San terminou sua frase, uma enorme muralha negra irrompeu da própria borda do continente, erguendo-se como uma maré gigantesca. Ela se expandiu rapidamente, estendendo-se pelo horizonte até engolir completamente o continente desolado, selando-o em um manto sinistro. O quê? A anciã San olhou para o céu escuro com uma expressão perplexa no rosto. Então finalmente chegou, o cofre da aprisionamento imortal. Yuan suspirou interiormente. Essa é a Câmara Imortal Enredante. Para surpresa de Yuan, o ancião San reconheceu a barreira que selava todo o continente. Será que os 9 clãs imortais estão no continente desolado? Mas por que estão sendo enviados para cá? Ela murmurou. Cofre da imortalidade? O que é isso? Você sabe sobre aquele véu negro que cobre o céu? Perguntou Yuan a ela. Ela sentiu. É um tesouro pertencente ao clã da Primavera Imortal. Uma vez ativado, ele aprisionará tudo dentro dele, até mesmo os imortais. Então estamos presos? Por quanto tempo? Quem sabe? Pode permanecer ativado enquanto o clã da Primavera Imortal continuar fornecendo energia espiritual, mas não será barato. Se eles investirem todos os seus recursos nisso, provavelmente conseguirão mantê-lo ativo por vários anos. O quê? Então podemos ficar presos aqui por vários anos? Exclamou Yuan, fingindo não saber que seria desativado em 6 meses. De jeito nenhum. Só estou dizendo que é possível. Seja qual for o motivo para ativá-lo, duvido que os 9 clãs imortais precisem de muito tempo para alcançar seu objetivo. Além disso, tem um jeito de sair, então você não precisa se preocupar em ficar preso por muito tempo, disse o ancião San com confiança, deixando Yuan sem palavras. Ela sabe demais sobre os 9 clãs imortais para não ter alguma ligação com eles. Qual será a sua origem? Pensou Yuan. Capítulo 1904. Por quanto tempo você pretende treinar aqui? Perguntou o ancião San a Yuan, logo após a ativação da Câmara de Aprisionamento Imortal. Já que não podemos sair, vou treinar até que o cofre da aprisionação imortal seja desativado.
Tenho certeza de que o líder da seita não nos punirá por voltarmos tarde, já que não temos controle sobre a nossa situação. O ancião Sam assentiu e disse, muito bem, mas se o cofre da aprisionamento imortal não tiver desaparecido até o final do ano, eu nos tirarei daqui, mesmo que isso possa incomodar os 9 clãs imortais. Assim, Yuan continuou seu treinamento no continente desolado. Algumas semanas depois, o ancião Sam perguntou-lhe subitamente, tenho estado a pensar, mas por que razão estás a guardar todas estas bestas mágicas? Para vendê-los. Por dinheiro. Você precisa de dinheiro? Perguntou o ancião Sam interpretando mal suas intenções. Não é dinheiro, mas é algo parecido. Não entendo. A anciã Sam balançou a cabeça, mas não tentou fazer mais perguntas. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, 3 meses se passaram desde a ativação da Câmara de Aprisionamento Imortal. Yuan havia alcançado o ápice do rei espiritual e estava apenas um núcleo de monstro de alcançar o próximo reino. Assim que obteve o núcleo do monstro, Yuan não perdeu tempo em consumi-lo. Embora não esperasse nenhum resultado, ainda assim queria confirmar. Contudo, para sua surpresa, o limite que o havia impedido de ultrapassar o ápice do rei espiritual antes de evoluir seu físico não estava presente. E ele havia entrado no primeiro nível de imperador espiritual sem quaisquer problemas. Que diabos? Eu não preciso evoluir meu físico para aumentar meu cultivo? Yuan ficou bastante surpreso com os resultados. Contudo, se ele parasse para pensar, embora pudesse parecer uma coisa boa não precisar evoluir seu físico, na verdade era uma coisa ruim. Afinal, se o físico fosse mais fraco que o original, havia uma boa chance de não ter capacidade alguma para evoluir. Céus, você já é um imperador espiritual? Faz apenas 3 meses que você alcançou o título de senhor espiritual. Nesse ritmo, você retornará à seita como um soberano espiritual. Somente os discípulos principais que estão na seita há mais de 100 anos alcançaram esse nível. Acho que farei o exame de discípulo principal assim que voltar. Ah, é verdade. Ainda preciso de pontos de contribuição. Qual é a maneira mais rápida de conseguir 1000 pontos de contribuição? Perguntou Yuan a ela. Qual o jeito mais rápido? Peça os pontos ao líder da seita, disse ela em tom de brincadeira. No entanto, isso deu uma ideia a Yuan. E se eu pudesse comprar pontos de contribuição com outros pontos? Qual seria uma opção realista? Perguntou Yuan, caso não conseguisse comprá-los. Não há nenhum. Ajude os anciãos da seita e participe do máximo de eventos que puder. Eu vejo. O tempo continuou a passar e, antes que Yuan percebesse, já haviam se passado meio ano desde que o cofre imortal os aprisionara dentro do continente desolado. Mesmo assim, o cofre imortal permanecia ativo. O que está acontecendo? Por que a Câmara de Aprisionamento Imortal ainda está ativa? Já deveria ter sido desativada, pensou Yuan enquanto olhava para a barreira negra no céu. Ele esperou mais algumas semanas, só por precaução, caso estivesse se lembrando errado. Ainda está ativo. Ele murmurou. Essa foi a segunda vez que a linha do tempo se desviou daquela que ele conhecia. Ele não conseguia entender por que o cofre da aprisionamento imortal ainda estava ativo. Será que está em uma linha temporal diferente? Se for esse o caso, por que as pessoas aqui têm memórias do Tianyang da minha linha temporal? De repente, Yuan percebeu uma mudança drástica na expressão da anciã Sam, que parecia ter acabado de engolir uma mosca. Ancião Sam? O que aconteceu? Yuan perguntou a ela. Ela suspirou. Nada. Eu apenas discuti com Tianyang. O quê? Os olhos de Yuan se arregalaram diante da resposta confusa dela. Ela acabou de discutir comigo? Como isso é possível? O ancião Sam estivera ao seu lado o tempo todo, e não havia como ele perder a interação dela com Tianyang, mesmo que estivesse concentrado no treinamento. O que Tianyang disse? Yuan decidiu investigar mais a fundo. Eu havia secretamente colocado um tesouro que poderia salvar a vida dele sem que ele soubesse. Ele não deu muitas informações, mas alguém próximo a ele morreu, e parece que ele está me culpando por isso. Yuan ficou sem palavras. Aquela conversa parecia muito semelhante à que havia ocorrido bem em frente ao túmulo de Anzexian, mas eles nunca tinham chegado perto daquele lugar. Espere. E se as memórias dela estiverem se desenvolvendo como se ela estivesse na linha do tempo original, mas na realidade, ela está vivendo em uma linha do tempo diferente? E eu sou a causa desse fenômeno porque a fiz se lembrar de Tianyang que não existe neste mundo? Após refletir um pouco mais, Yuan percebeu que fazia cada vez mais sentido. Isso não vai desencadear a destruição deste mundo, vai? Yuan engoliu em seco, nervoso, ao se lembrar do que aconteceu quando Huang Xiao lhe relembrou as memórias da linha do tempo original. O cofre enredante imortal durou mais 2 meses antes de finalmente ser desativado. Parece que os 9 clãs imortais finalmente terminaram. Você está pronto para retornar à seita? Perguntou o ancião San a Yuan, que acabará de derrotar uma besta mágica. Sim, estou pronto. Yuan pensou em visitar o túmulo de Anzexian, mas acabou desistindo, pois não lhe traria nenhum benefício, já que ele poderia comprar tesouros na loja de pontos. Algum tempo depois, Yuan e o ancião San deixaram o continente desolado no tesouro voador. Assim que retornaram ao monastério imortal, a anciã San deixou Yuan em seus aposentos enquanto ela foi conversar com o líder da seita. Descanse um pouco. Você treinou por mais de meio ano sem praticamente descansar. Venha me ver na semana que vem, disse ela antes de sair. No entanto, Yuan não se deu ao trabalho de ir para casa e foi direto para a loja do ponto para vender seu saque. Posso vender materiais obtidos fora da seita em troca de pontos? Perguntou Yuan ao atendente. Claro. Yuan suspirou aliviado ao ouvir isso e imediatamente colocou todos os anéis espaciais que havia preenchido com bestas mágicas sobre a mesa. Gostaria de vender todos os materiais aqui presentes. Entendo. Me dê alguns minutos para calcular tudo. Capítulo 1905. Algum tempo depois, o funcionário voltou com os anéis espaciais e disse: Posso lhe dar 72.283.000 pontos por todo o material aqui presente. Yuan sorriu e acenou com a cabeça vendido.
Os resultados foram muito melhores do que ele havia previsto, mas considerando que ele também havia caçado bestas mágicas de iluminação espiritual, não ficou muito surpreso. Após vender todo o material que havia coletado durante 8 meses de trabalho árduo, Yuan poderia facilmente quitar sua dívida. No entanto, ele não foi imediatamente visitar o líder da seita e perguntar ao atendente: "Posso comprar pontos de contribuição para a seita?" O atendente assentiu com a cabeça e respondeu calmamente: "Sim, você pode comprar um ponto de contribuição por 1000 pontos. Então comprarei 1000 pontos de contribuição." A transação foi concluída. Agora você tem 1000 pontos de contribuição. Há mais alguma coisa que você gostaria de comprar? Gostaria de comprar uma audiência com o líder da seita. Isso vai custar 1 milhão de pontos. Feito. Dê-me um momento para contatar o líder da seita. Poucos instantes depois, o atendente disse: "Você poderá visitar o líder da seita amanhã." Em seguida, Yuan saiu da loja de conveniência e retornou aos seus aposentos para descansar. No dia seguinte, Yuan foi ao quartel-general do líder da seita para a reunião. "Você retornou. Deseja quitar sua dívida agora?" perguntou o líder da seita. Yuan assentiu com a cabeça. 11 milhões de pontos, certo? Pode ficar com eles. Deduzi 11 milhões de pontos. Agora, sobre o que você quer conversar? Tenho muitas perguntas. Eu sei, mas só responderei se você se tornar um discípulo fundamental. Por que eu preciso ser um discípulo principal para obter respostas? Yuan ergueu as sobrancelhas. Eu não gosto de você. Isso é motivo suficiente? Além disso, essa pergunta não é gratuita, então vou descontar 100 mil pontos da sua nota. As sobrancelhas de Yuan se contraíram, mas ele manteve a compostura e perguntou: "É porque me pareço com Tian Yang? Qual é a sua relação com ele?" Segundo o ancião San, ele é apenas um discípulo desta seita. Você é o líder da seita. Por que odeia um discípulo? O líder da seita não respondeu imediatamente e encarou Yuan em silêncio, com os olhos semicerrados. Por fim, ele disse: "Já que você tem esse rosto desagradável, acho que posso lhe dar um pouco de atenção. De qualquer forma, eu também queria conversar sobre isso com alguém." Ele prosseguiu: "No mundo original, Tian Yang foi discípulo do monastério imortal por pouco tempo e nunca passou de discípulo da corte interna, pois nunca retornou à seita após partir para o treinamento. A princípio, ele era uma existência insignificante, mas após uma série de eventos que ocorreram ao longo de muitos anos, ele causou a destruição do mosteiro imortal." Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir isso, e ele respondeu rapidamente: "O quê? O monastério imortal foi destruído? Como isso é possível?" Ele ainda estava de pé antes de meu mestre, o líder da seita Jihan, entrar no reino das sombras. O líder da seita explicou: "Embora o mosteiro imortal não tenha sido completamente destruído, cerca de 90% da seita foi dizimada, e foram necessários centenas de anos de esforço para que ela se recuperasse. No entanto, isso não é tudo. A seita quase foi destruída por causa dele e eu quase perdi a vida. Felizmente não morri, mas perdi quase todo o meu cultivo, o que me obrigou a recomeçar do zero." Yuan engoliu em seco, nervoso, ao ouvir essa informação. Ele não sabia porque o líder da seita odiava Tian Yang, mas se suas alegações fossem verdadeiras, isso justificaria seu ódio. O líder da seita prosseguiu: "Tian Yang, aquele desgraçado, é uma calamidade que traz infortúnio a todos ao seu redor. Ele chegou a causar a queda de muitas famílias poderosas, incluindo os 9 clãs imortais, que eram as famílias mais poderosas e influentes desta era." Ao ouvir isso, Yuan perguntou: "É por isso que Tian Yang não existe neste mundo? Por que você não queria que ele arruinasse este mundo novamente?" "Não, existe outro motivo para isso, mas não posso te contar. Você me dirá se eu me tornar um discípulo fundamental? Mesmo que você se torne o próximo líder da seita, não poderei lhe dizer, a menos que queira que sua alma pereça." Yuan estreitou os olhos ao ouvir isso. "Se eu não quiser que minha alma pereça? Isso soa como?" Yuan teve uma ideia do porquê o líder da seita não queria lhe contar, mas decidiu não dizer nada por enquanto. "Certo, voltarei assim que me tornar um discípulo principal. Tanto faz. Seus 10 minutos estão quase acabando, de qualquer forma." Yuan voltou para casa pouco depois para refletir sobre sua conversa com o líder da seita. Se o líder da seita não pudesse me contar algo porque isso poderia destruir minha alma, há uma grande chance de estar relacionado aos deuses exteriores. Talvez eles tenham tido algo a ver com a criação deste mundo. Afinal, nem mesmo um deus do cultivo poderia criar um mundo como este. Embora os deuses do cultivo tivessem a capacidade de criar seu próprio mundo, recriar os céus divinos e seus povos com suas memórias da era primordial era uma história completamente diferente. Se alguém tivesse a capacidade de criar um mundo assim, teria que estar além até mesmo dos deuses do cultivo. Em outras palavras, os deuses exteriores, pensou Yuan. Se o líder da seita estiver ligado a eles, preciso ter cuidado perto dele. Essa foi mais uma razão pela qual Yuan não quis mencionar os deuses exteriores de forma leviana. Após passar o dia inteiro refletindo sobre seus próximos passos, Yuan saiu de casa para visitar seu grupo. "Já faz quase um ano que eu fui embora. Gostaria de saber como eles estão." Ao chegar aos aposentos de Lan Yinjin, Yan logo percebeu que ela não morava mais lá. "Acho que ela conseguiu se tornar uma discípula da corte interna enquanto eu estava fora", murmurou ele. Ele foi verificar como estavam os outros e, como previsto, ninguém do seu grupo estava mais no pátio externo, o que sugeria que todos haviam se mudado para o pátio interno. Ao perceber isso, Yuan saiu do pátio exterior e retornou ao pátio interior para encontrar Jihan. Capítulo 1906. Logo após chegar aos aposentos de Jihan, Yuan percebeu que ele não estava em casa.
Em vez de vagar sem rumo à procura dos outros, Yuan perguntou a um criado onde ficavam seus aposentos. No entanto, mesmo depois de verificar todos eles, nenhum estava disponível. Eles devem estar bastante ocupados depois de se tornarem discípulos da corte interna. Após refletir por um momento, Yuan decidiu simplesmente fazer o exame de discípulo central e se livrar logo disso. Diferentemente do exame do tribunal interno, que segue um cronograma fixo, o exame de discípulo principal pode ser feito a qualquer momento, desde que o candidato atenda aos requisitos necessários. Após chegar ao local onde se solicita o exame, Yuan aproximou-se do ancião da seita que ali trabalhava e disse: "Gostaria de fazer o exame de discípulo principal." O ancião da seita olhou para Yuan e disse: "Você precisará ser pelo menos um lorde espiritual, além de ter 1000 pontos de contribuição." Yuan revelou seu nível de cultivo ao ancião da seita, cujos olhos se arregalaram em surpresa. Primeiro nível de iluminação espiritual? E você está apenas tentando o exame de discípulo central? Praticamente isso. Qual o seu nome? Xiao Yang. O ancião da seita examinou os registros dos discípulos e sua surpresa se transformou em choque ao perceber que Yuan estava na seita havia apenas alguns anos. Céus! Você alcançou a iluminação espiritual em menos de uma década? Que talentos monstruosos! Você já tem um mestre? Yuan assentiu com a cabeça e disse: "Meu mestre é o ancião San." "O quê? A anciã incompetente? Eu sei que ela é bonita, mas você deveria considerar seriamente trocar de mestre." Sem querer prolongar a conversa, Yuan assentiu: "Vou pensar nisso." Agora sobre o exame de discípulo central. O ancião da seita recuperou o medalhão e disse: "Dirijam-se ao 77º pico imortal para o exame. Se não fizerem o exame dentro de um mês após aceitarem este medalhão, serão reprovados automaticamente e terão de esperar uma década para tentar novamente." Yuan assentiu com a cabeça e aceitou o medalhão antes de seguir para o 77º pico imortal. Ao chegar ao seu destino, Yuan desceu em frente a uma pequena cabana e bateu a porta. Um instante depois, uma mulher de meia idade abriu a porta e perguntou: "Você está aqui para o exame de discípulo essencial?" Yuan mostrou-lhe o medalhão. "Sim." Após pegar o medalhão, ela disse: "Sigam-me." Yuan seguiu o ancião da seita até uma arena gigantesca. O ancião da seita entrou na arena e falou: "O exame consistirá em 3 testes diferentes, mas vocês só precisarão passar em 2 deles para se tornarem discípulos essenciais. Para o primeiro, demonstrem sua compreensão da técnica imortal inigualável. Vocês passarão neste teste se tiverem alcançado o 3º nível." Yuan demonstrou imediatamente seu domínio da técnica imortal inigualável. Após alcançar a iluminação espiritual, ele foi capaz de utilizá-la até o 4º nível, mas demonstrou apenas a força de um nível máximo do 3º nível. "O quê? Levei 60 anos para chegar a esse nível." Pensar que uma discípula que está na seita há apenas alguns anos já alcançou o ápice do 3º nível. A anciã da seita quase caiu de bunda ao ver os resultados. "Vê, você passa", disse a anciã da seita ao entrar na arena. "Você lutará comigo no 2º teste. Limitarei meu cultivo ao 3º nível da iluminação espiritual. Você passará se conseguir me derrotar." Embora o teste parecesse bastante simples, a maioria dos discípulos falhou no 2º teste. O ancião da seita não só era muito mais experiente em combate do que os discípulos, como seu cultivo era sempre 2 níveis superior. A menos que alguém fosse um gênio do cultivo, teria uma dificuldade incrível em passar no 2º teste. É por isso que o exame tinha 3 provas diferentes. "Permita-me pedir desculpas antecipadamente", disse Yuan, enquanto desembainhava sua espada. "Por que você está se desculpando?" perguntou a anciã da seita com as sobrancelhas arqueadas em sinal de perplexidade. "Você descobrirá em um instante. Posso começar?" "Quando você estiver pronto." Assim que o ancião da seita disse isso, Yuan avançou e iniciou seu ataque implacável. Que pressão é essa? Será que estou mesmo lutando contra um discípulo? Bastaram 2 trocas de golpes para que a anciã da seita percebesse que não estava lutando contra uma discípula comum e fosse obrigada a usar todas as suas forças. Contudo, mesmo lutando com todas as suas forças, a anciã da seita continuava a ser repelida. No fim, após uma breve luta de 10 minutos, a anciã teve de se render quando o aço frio da espada de Yuan tocou seu pescoço. "Acho que agora sou um discípulo do núcleo", disse Yuan calmamente enquanto abaixava sua espada. "Sim, parabéns. Você provavelmente é o discípulo mais rápido a se tornar um discípulo principal na história da nossa seita", disse o ancião da seita. "Tudo isso graças aos ensinamentos do meu mestre", sorriu Yuan. "Você poderá se mudar para a quadra central assim que retornar, mas seus novos uniformes levarão alguns dias para ficarem prontos." Yuan assentiu com a cabeça e deixou o 77º pico imortal com um novo medalhão, o que comprovava que ele havia se tornado um discípulo do núcleo. "Agora sou um discípulo do núcleo, é?" Yuan murmurou ao voltar para casa. Este era o sonho de Tian Yang antes de tudo acontecer no continente desolado. Enquanto Yuan caminhava de volta para seus aposentos, ele notou uma certa beleza se aproximando dele à distância. "Yu Xiao Yang, você está de volta." Era Ximei Li. "Ei, parece que você chegou à quadra interna." Jihan descobriu que podíamos comprar pontos de contribuição, então todos nós fizemos a mudança assim que atingimos o requisito de cultivo, explicou ela. "Quando você voltou?" ela perguntou em seguida. "Ontem." "Então, como foi? Aonde você foi? E valeu a pena?" "Fui a um lugar chamado Continente Desolado. Embora tenha me custado 10 milhões de pontos, valeu a pena, pois consegui acumular mais de 70 milhões de pontos, apesar da penalidade de dedução de 50%. Se não fosse pela penalidade de dedução de 50% dos pontos por 5 anos no torneio, ele teria ganho mais de 140 milhões de pontos com a viagem." 70 milhões de pontos? Isso é suficiente para comprar todos os tesouros da loja de pontos, exclamou Ximei Li com uma expressão de choque. "Com certeza é mais do que eu preciso. Se precisar de alguma coisa da loja, me avise." "Na verdade, não.
Embora fosse bom ter mais tesouros, estou participando deste julgamento principalmente pela experiência. E agora que você voltou, sabe quando vai embora? Ainda tenho algumas perguntas para o líder da seita. Entrarei em contato com você em cerca de uma semana. Entendo. Vou avisar os outros. Yon assentiu com a cabeça e voltou para casa, mas não por muito tempo. Ele retornou à loja de conveniência para conseguir outra audiência com o líder da seita. No dia seguinte, Yon foi se encontrar com o líder da seita. Você já voltou? Qual a pressa? Yon mostrou o medalhão que havia adquirido no exame de discípulo central ao líder da seita e disse: Bem, eu me tornei um discípulo central. E não há razão para ficar parado quando posso lhe fazer perguntas imediatamente. Muito bem. Pergunte-me. Yon começou a fazer suas perguntas. Você disse que este mundo é um mundo real. Pode explicar melhor? Esta questão lhe custará 1 milhão de pontos. Apenas responda. Não me importo com quantos pontos isso custe. Este mundo pode parecer uma réplica dos 9 céus porque é uma réplica perfeita para ser preciso. Um mundo duplicado? Como isso funciona? E por quê? Yon ergueu as sobrancelhas. Capítulo 1907. É exatamente como parece. Este mundo duplicado é uma réplica exata do original, das pessoas aos locais, até mesmo a linha do tempo. Pelo menos, era assim que deveria ter sido, disse o líder da seita, sua voz se perdendo enquanto fazia uma pausa. Tian Yang, disse Yuan. Até onde eu sei, ele não existe neste mundo. O ancião San tentou procurá-lo no continente desolado, mas sem sucesso. No entanto, por algum motivo, as memórias dela progridem como se ele existisse. O líder da seita sentiu, de fato. Embora Tian Yang não pudesse ser replicado por algum motivo, as pessoas que tinham alguma ligação com Tian Yang no mundo original foram perfeitamente duplicadas, incluindo suas memórias. No entanto, essa memória só seria ativada se elas se lembrassem de Tian Yang. Por que Tian Yang não poderia ser duplicado? Ele é apenas um único indivíduo. Sinceramente, eu não sou o criador deste mundo. Quem o criou disse algo como só podemos duplicar aquilo que não está além de nossas capacidades. E como eu não sou o criador, também não posso dizer por que ele foi criado. Yan estreitou os olhos e respondeu após um momento de silêncio. Eu já sabia que você não era o criador quando me disse que este era um mundo real. Nem mesmo um deus do cultivo seria capaz disso. Não consigo imaginar quem ou que poderia ter tais poderes. O líder da seita sorriu e disse, eu poderia lhe contar, mas sua alma se extinguiria. Você já me disse isso antes. A única maneira de isso acontecer é se a informação estiver além da compreensão humana. Oh! O líder da seita expressou surpresa com as palavras de Yuan. Você é bastante sábio. Foi seu mestre, seu verdadeiro mestre. Quem lhe disse isso? Não exatamente. Venho de uma família muito familiarizada com esse tipo de assunto. Por que você não tenta me contar? Aposto que minha alma não será destruída. No entanto, o líder da seita balançou a cabeça e disse, confie em mim, é para o seu próprio bem. Yuan estreitou os olhos e perguntou, é um deus exterior? Você? O líder da seita se levantou de repente chocado com os olhos arregalados. Você sabe sobre o deus exterior? Minha família estuda a existência deles há gerações. Então este mundo foi criado por um deus exterior, né? Eu imaginei. O líder da seita engoliu em seco nervoso. Ele jamais imaginara que encontraria alguém que também tivesse conhecimento dos deuses exteriores. Quanto você sabe sobre os deuses exteriores? Perguntou ele a Yuan. Sinceramente, não muita coisa. Vocês estão dispostos a trocar informações? Há algum tempo que venho tentando aprender mais sobre eles, disse o líder da seita. Yuan assentiu. Por que você não começa me contando como começou sua conexão com o deus exterior, para que eu possa entender melhor a situação? Como tudo começou, hein? O líder da seita olhou pela janela, com um olhar distante enquanto falava. Foi incrivelmente aleatório. Na verdade, foi o deus exterior quem me contatou primeiro. Lembro-me de estar à beira da morte, meus últimos suspiros escapando. Naqueles últimos momentos, me vi desejando reviver os primeiros dias do monastério imortal. E então, o antes mesmo de perceber o que havia acontecido, eu estava aqui, neste mundo, como uma espécie de supervisor. Adquiri o poder de controlar o tempo neste mundo, mas meus poderes são limitados. Por exemplo, não posso acelerar o tempo, mas posso retrocedê-lo por alguns minutos, no máximo. Yuan ponderou por um momento antes de perguntar. Você falou com o deus exterior desde que chegou aqui? Qual é o objetivo deles? O líder da seita balançou a cabeça e disse, só falei com eles uma vez, quando cheguei a este mundo. Eles me contaram sobre sua identidade como um deus exterior, bem como seu nome, e me disseram para zelar por este mundo. Não tive mais notícias deles desde então. Há quanto tempo você está aqui? E qual era o nome deles? Estou aqui há apenas cerca de 50 mil anos. O deus exterior se autodenominava Hashira. Hashira, hein? Que nome novo, pensou Yuan. Então, todo esse processo foi ideia sua? Não foi uma ordem do deus exterior? Perguntou Yuan. Sim, tudo isso foi feito por minha própria iniciativa. Por quê? O líder da seita suspirou, o olhar pesado de contemplação. Embora as pessoas neste mundo sejam inegavelmente reais, não me parece real. É como se eu estivesse apenas assistindo a uma apresentação pré-determinada, uma grande peça orquestrada pelo próprio universo, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas após os eventos no continente desolado, cheguei a uma conclusão. Algumas coisas mudaram devido à ausência de Tian Yang. No entanto, a verdadeira extensão dessas mudanças permanece desconhecida. De qualquer forma, o motivo de eu ter aberto este mundo é simples. Eu só quero transmitir minha herança para aqueles que vivem no mundo original. Embora eu não esteja morto, minha alma agora está presa a este mundo, então não poderei retornar ao mundo original. E quanto aos habitantes deste mundo? Eles podem sair? Perguntou Yuan.
Não, as almas deles também estão presas a este mundo. Somente aqueles que não são originários deste mundo, como você, podem partir. O que acontece quando partimos? Simplesmente desaparecemos deste mundo? E podemos retornar depois de partirmos? O líder da seita respondeu prontamente: você pode retornar, contanto que seu corpo neste mundo não morra. Assim que você partir, seu corpo desaparecerá, temporariamente até que você retorne. Então é semelhante ao cultivo online, mas só temos uma vida neste mundo. Yuan comparou os dois mundos. Você pretende partir em breve? Perguntou o líder da seita de repente. Sim. Meu progresso no teste não será reiniciado nem nada enquanto eu estiver fora, certo? Já que eu já completei os 2 primeiros requisitos, só preciso dominar a técnica imortal inigualável para concluir o teste. Não se preocupe, você continuará de onde parou. No entanto, como o tempo passa mais rápido aqui, é melhor dominar a técnica aqui. De qualquer forma, diga-me o que você sabe sobre os deuses exteriores agora. Você não sairá daqui até que me diga isso, disse o líder da seita. Capítulo 1908. Não se preocupe, vou lhe contar tudo o que sei sobre os deuses exteriores. Não será muita coisa, então não crie grandes expectativas, disse Yuan. Após respirar fundo, ele continuou. Conheço outros 2 deuses exteriores, mas só sei o nome de um deles, Hashira. É claro que Yuan sabia o nome de Shura, mas decidiu não revelá-lo. Hashira. O nome é bem parecido com o da deusa exterior que eu conheço, Hashira. Você acha que elas têm alguma relação? Comentou o líder da seita. Yuan deu de ombros. Quem sabe? De qualquer forma, embora eu não saiba muito, ou quase nada, sobre Hashira, sei que eles estão trabalhando com o Imperador Celestial por algum motivo. O Imperador Celestial, hein? Você sabe por que eles existem? Ou quão poderosos eles realmente são? Yuan balançou a cabeça negativamente. É impossível dizer o quão poderosos eles realmente são, mas certamente estão além da nossa compreensão. Afinal, só o fato de saber da existência deles já seria capaz de destruir a alma de alguém. Dito isso, eles não são invencíveis e podem ser derrotados. O líder da seita ergueu as sobrancelhas e disse: parece que você está falando por experiência própria. Não me diga que já lutou contra eles antes? Yuan sorriu e disse: quem sabe? Talvez eu saiba. Brincadeiras à parte, você sabe como contatá-los? Perguntou o líder da seita. Sim, mas não tenho certeza se funcionará para o seu deus exterior. Então você está dizendo que cada deus exterior tem seu próprio método único de comunicação, é isso? Fico me perguntando quando terei notícias do meu novamente. Yuan e o líder da seita continuaram sua conversa sobre os deuses exteriores pela próxima hora, sendo a maior parte dela apenas especulações sobre a existência deles. Quando você pretende partir? Perguntou o líder da seita por fim. Preciso falar com o ancião Sam primeiro. O que acontecerá com eles quando eu partir? Eles se esquecerão da minha existência até que eu retorne? Perguntou Yuan. Algo assim. Tudo bem. Voltarei a te ver quando estiver pronto para ir embora. Yuan retornou ao pátio interno em seguida. Pretendo partir na próxima semana, revelou Yuan aos outros, que aguardavam seu retorno após Ximei entrar em contato com eles. Ele também revelou que eles poderiam retornar a este mundo no futuro, se quisessem. No entanto, ele não mencionou nada sobre os deuses exteriores, pois não tinha certeza se eles seriam capazes de lidar com a informação. Jihan, você já se decidiu? Como eu disse, não me importo se você ficar aqui. Independentemente da sua decisão, continuarei trabalhando na criação do seu novo corpo em nosso mundo. Jihan olhou para o céu e soltou um suspiro. Quando estava presa no Reino das Sombras, passei a maior parte do tempo relembrando meus dias no Monastério Imortal. Agora que estou vivendo aqui novamente, sinto cada vez mais vontade de ficar. Jovem mestre, Yan interrompeu de repente. Antes de me dar uma resposta, quero que você a reconsidere sem pensar em mim. Eu sei que você quer me retribuir por tê-lo tirado do Reino das Sombras, mas não precisa sempre me colocar em primeiro lugar. Você não é meu servo. Viva do jeito que quiser. Se eu não voltar com você, quem ajudará o senhor a recuperar sua energia espiritual? Perguntou Jihan. Isso não será mais necessário, pois em breve estarei reconectando os 9 céus e a terra, e não há nada que possamos fazer até lá, já que não posso me desconectar. Relaxe, não é como se você estivesse indo embora para sempre, a menos que planeje ficar neste mundo para sempre. O quê? Claro que não. Embora a vida aqui seja boa, ainda pretendo reconstruir o mosteiro imortal. Yuan sorriu e disse, nesse caso, fique aqui até que eu termine de criar seu novo corpo. Após um momento de silêncio, Jihan repentinamente caiu de joelhos e fez uma reverência, jovem mestre. Permanecerei aqui para aprimorar meu conhecimento e minhas memórias do monastério imortal, para que não haja erros quando eu reconstruir a seita no futuro. Yuan assentiu com a cabeça. Certo. Farei o possível para terminar de criar seu novo corpo antes disso. Ele se virou para olhar para Tan Song-jiun e perguntou, e você? Vai ficar aqui também? Não, já vivi o suficiente. Vou embora com você. Muito bem, vamos voltar aqui daqui a uma semana. Algum tempo depois, Yuan entrou na quadra central. Ele nunca tivera a oportunidade de explorar aquele lugar antes, e agora, enquanto caminhava, absorvia a atmosfera serena. O ar estava carregado de energia espiritual, cada respiração revigorante e refrescante. Enquanto caminhava pela tranquilidade do local, seu olhar se desviou para a distância, onde avistou 2 belas discípulas conversando. Ambas vestiam os mantos característicos dos discípulos principais e sua presença se destacava. Quando Yuan notou os discípulos, eles também o notaram, pois ele ainda estava vestindo suas roupas da corte interna. Ei, discípulos da corte interna não podem estar aqui. Você está perdido? Um deles chamou Yuan. Yuan não respondeu, absorto demais em contemplar o rosto da discípula. Era inegavelmente belo, mas não era por isso que ele estava fixado nele. Havia algo estranhamente familiar em suas feições, uma persistente sensação de reconhecimento que ele não conseguia identificar.
você me parece familiar. A discípula disse de repente em voz alta o que Yuan estava pensando e começou a se aproximar dele. Conforme a discípula se aproximava, os olhos de Yuan se arregalaram ligeiramente quando uma súbita compreensão o atingiu. Sua expressão endureceu e um lampejo de surpresa cruzou seu olhar. Em voz baixa, repleta de incredulidade, ele murmurou, Mei Lili? Como você sabe meu nome? Nós nos conhecemos? Yuan queria falar com ela, mas então se lembrou do incidente com Huang Xiaoli. Sem dar explicações ou dizer mais nenhuma palavra, Yuan se virou e voou para longe o mais rápido que pôde. Embora tivesse amadurecido, aquela era definitivamente Mei Lili. Mas como ela está viva? Yuan não conseguia entender como Mei Lili estava viva, muito menos como uma discípula do núcleo, quando ela havia morrido como uma discípula da corte externa na linha do tempo original. Capítulo 1909. Que diabos? Quem era aquele? O discípulo que estava com Mei Lili perguntou logo depois que Yuan saiu. Mei Lili balançou a cabeça e disse, não sei, mas ele me parecia familiar, e parecia me conhecer também. Ele provavelmente era apenas mais um admirador. Você é um discípulo fundamental, então não é estranho. Mei Lili olhou na direção em que Yuan tinha ido e murmurou, um admirador, hein? Entretanto, após sair, Yuan retornou aos seus aposentos para refletir sobre o que acabará de acontecer. Mei Lili ainda está viva nesta linha do tempo? Então você está me dizendo que Mei Lili sobreviveu porque Tian Yang não existe neste mundo, mesmo que ela tenha morrido antes de Tian Yang deixar o jardim de bambu? Yuan começou a se perguntar se Tian Yang era realmente uma calamidade que trazia infortúnio aos outros, já que Huang Xiaoli e Mei Lili haviam sobrevivido porque Tian Yang não existia neste mundo. Na linha temporal original, Tian Yang permaneceu alheio ao verdadeiro culpado pela morte de Mei Lili por muito tempo, descobrindo a verdade apenas muito tempo depois. Muito tempo depois de já ter libertado Kulas da masmorra de confinamento imortal. E isso só aconteceu porque ele encontrou Bai Zhan por acaso. Então ela chegou a discípula do núcleo, hein? Um sorriso surgiu no rosto de Yuan. No dia seguinte, Yuan foi visitar a anciã San, embora ela lhe tivesse dito para visitá-la na semana seguinte, pois ele pretendia passar seus últimos dias neste mundo com ela. Contudo, quando Yuan chegou ao pico do sol imortal, deparou-se com uma cena inesperada. Ao contrário do habitual, a anciã San não estava sozinha. Ao seu lado, conversando, estava uma discípula vestida com o uniforme de discípula principal. Embora ela estivesse de costas para ele, escondendo seu rosto, Yuan não precisava vê-lo para reconhecê-la. Era Mei Lili. Ao perceber isso, Yuan se virou, mas antes que pudesse sair, o ancião San viu e o chamou. Xiao Yang, o que você está fazendo? Xiao Yang, Mei Lili se virou para olhar Yuan com interesse. Você é aquele discípulo de ontem. Não me diga que me seguiu até aqui só porque é meu admirador. Admirador? Do que você está falando? Esse é meu discípulo, disse o Elder San. O quê? Você aceitou uma discípula? Quando? Exclamou Mei Lili, com o rosto cheio de surpresa. Não faz muito tempo, logo depois que você deixou a seita para sua missão, disse o Elder San. Xiao Yang, venha cumprimentar sua aprendiz mais experiente. Ah, tanto faz. Se alguma coisa acontecer, o líder da seita cuidará disso. Yuan suspirou interiormente enquanto se aproximava deles. Olá, Sênior. Meu nome é Xiao Yang. Yuan cumprimentou Mei Lili um instante depois. Ei, por que você fugiu ontem? Mei Lili perguntou sem hesitar, quase como se estivesse preocupada que ele pudesse fugir de novo. Eu não estava fugindo, ele negou prontamente. Não minta. Você estava definitivamente fugindo. Estava com medo de se meter em encrenca? Por que ele estaria em apuros? Perguntou o ancião San. Ele estava dentro da quadra central, explicou ela. Yuan balançou a cabeça, mas em vez de explicar com palavras, mostrou-lhe o medalhão do discípulo central. O quê? Quando você se tornou um discípulo principal? Os olhos do ancião San se arregalaram em surpresa. Logo depois de retornarmos do continente desolado, ele respondeu. Inacreditável. Você sequer sabe o que significa descansar? Você é igualzinho a uma certa pessoa que eu conheço, suspirou o ancião San. O coração de Yuan deu um salto quando o ancião San quase mencionou Tian Yang. Será que ela está evitando mencioná-lo pelo nome de propósito por causa do que aconteceu? Ele se perguntou. Então, o que você está fazendo aqui? Perguntou o ancião San. Nada demais. Eu só queria passar um tempo com você. Comigo? A anciã San ergueu as sobrancelhas, demonstrando confusão. Yuan assentiu silenciosamente. Você veio aqui não para treinar, mas para passar um tempo? Não me lembro de você ser tão grudento assim, ela provocou. Em breve, entrarei em reclusão, disse Yuan. É mesmo? Quanto tempo? Ele balançou a cabeça. Não sei. Então, quando você vai se isolar? Daqui a uma semana. Mei Lili lançou um olhar entre Yuan e o ancião San, seu olhar oscilando entre os dois por um breve momento. Então, com um sorriso suave, ela disse, vou deixar vocês dois a sós. Antes que o ancião San pudesse dizer qualquer coisa, Mei Lili voou para longe. Afinal, quem era aquele? Perguntou Yan logo em seguida. Discípula Mei Lili. Ela é uma das discípulas do ancião Jing e retornou recentemente à seita após uma missão, explicou brevemente o ancião San. Esta é a primeira vez que você demonstra interesse por outro discípulo. Não me diga que você é realmente um admirador? O ancião San sorriu de forma provocativa. Yuan balançou a cabeça com um sorriso agridoce. É só porque você parece ser próximo dela, mesmo sendo uma pessoa solitária. O quê? Um solitário? Eu certamente não sou um solitário, respondeu o ancião San apressadamente. Ah, é? Se você não é uma pessoa solitária, por que nunca vejo com ninguém além do ancião Jing e eu? A anciã San ficou sem palavras por um momento antes de responder, eu saio com muita gente. Só que eu só faço isso quando você não está aqui. Com certeza. Yuan e o ancião San continuaram a discutir. Após uma longa conversa, o ancião San disse, para lhe dizer a verdade, estou considerando deixar a seita. O quê? Por quê? Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir essa confissão repentina.
Como você já sabe, entrei para a seita para me distanciar da minha família. No entanto, não é como se eu tivesse rompido completamente os laços com eles, explicou a anciã San, com um tom calmo, porém carregado de um peso subjacente. Eventualmente terei que retornar, e sinto que esse momento está se aproximando. Então você já terá ido embora quando eu sair do meu isolamento? Ela assentiu com a cabeça. Possivelmente. Após um momento de silêncio, Yuan disse, se você não estiver aqui quando eu voltar, irei aonde você estiver. Não faça isso. É muito perigoso. O ancião San recusou prontamente. Como assim? Mesmo ignorando o fato de que nem todos podem entrar no continente sagrado, minha família é especial. Não importa o quão especiais eles sejam, eu encontrarei um jeito de te ver de novo, disse Yuan casualmente com um sorriso tranquilo em seu belo rosto, deixando-a momentaneamente sem palavras. Capítulo 1910. Há algo que eu possa dizer que a fará mudar de ideia? Perguntou a anciã San, ainda relutante em deixá-lo visitar sua família. Yuan sorriu. Você já deveria me conhecer bem o suficiente para saber a resposta para essa pergunta. O ancião San suspirou. Mesmo que sua vida possa estar em perigo? Tenho certeza de que você vai me proteger. Após um momento de silêncio, o ancião San disse, muito bem, se é isso que você quer fazer. No entanto, você deve aceitar algo de mim. Ah, é? Um presente seu? Por que eu recusaria algo assim? Nesse caso, fique com ele. O ancião San subitamente tocou a testa com um movimento rápido, porém estranhamente suave. Uma onda de calor se espalhou a partir do ponto de contato, envolvendo-o como um abraço reconfortante. Embora que o anão pudesse ver, um tênue símbolo vermelho apareceu brevemente em sua testa, brilhando suavemente antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. O calor persistiu por um instante antes de se dissipar, deixando para trás uma sensação inexplicável, como se algo tivesse mudado sutilmente dentro dele. O que você fez? Perguntou Yuan, esfregando a testa. Eu te dei o selo da minha família. Basicamente, ele te reconhece como alguém aprovado por mim. Enquanto você tiver isso, minha família não vai te matar, provavelmente. Um selo de família? Yuan ergueu as sobrancelhas, parecendo ligeiramente surpreso. Não é algo que se dá a alguém que entra para a família? Praticamente já somos casados. Que absurdo é esse? O ancião San suspirou em voz alta. Os selos familiares podem ser concedidos a pessoas de fora da família, mas apenas aqueles da família principal têm permissão para fazê-lo. Yuan deu uma risadinha, é mesmo? Apesar da postura descontraída da anciã San, o ato que ela acabará de realizar estava longe de ser trivial. Conferir um selo familiar era um gesto incrivelmente significativo e importante, um gesto que carregava profundas implicações. Não era algo dado levianamente, nem um ato feito por capricho. Isso era especialmente verdadeiro para famílias com imensa influência e reputação. Quer Yuan percebesse ou não, o selo familiar simbolizava algo muito maior do que mero sentimentalismo. Nos dias seguintes, Yuan passou todo o seu tempo no pico do sol imortal com o ancião San. Eles conversaram sobre muitas coisas, desde seus hobbies até seus objetivos de vida. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, chegou a hora de Yuan e seu grupo deixarem o monastério imortal. Hoje vou me isolar, ancião San. Se você não estiver aqui quando eu sair, com certeza irei visitá-lo no continente sagrado. O ancião San assentiu com a cabeça e observou em silêncio enquanto Yuan desaparecia do pico do sol imortal. Algum tempo depois, Yuan e os outros foram se encontrar com o líder da seita. Do lado de fora do quartel-general do líder da seita, Jihan se despediu deles. Boa sorte a todos. Você também. Como o tempo passa muito mais rápido neste mundo, provavelmente vai demorar um pouco até que voltemos, disse Yuan. Jihan sorriu e respondeu. Mesmo que levasse milhões de anos, ainda não se compararia ao tempo que passei dentro do reino das sombras. Após se despedirem de Jihan, Yuan e os outros entraram no prédio para se encontrar com o líder da seita. Vocês estão todos indo embora? Perguntou o líder da seita. Sim. Muito bem. Assim que você sair, acordará em uma ilha. Para sair, basta ir até o exterior e entrar no portal, disse o líder da seita. O líder da seita estalou os dedos e um portal roxo giratório materializou-se diante deles. Sem hesitar, Yuan avançou, entrando primeiro no portal, seguido de perto por Tan Sonjun e os outros. No instante em que cruzaram o limiar, sua visão ficou turva. Uma estranha sensação de ausência de peso os dominou, seu sentido se dissipando enquanto sua consciência se esvaía. Muito parecido com o que acontece quando um jogador entra no cultivo online. Poucos instantes depois, os olhos de Yuan se abriram lentamente. Pescando para afastar a névoa persistente, ele observou o ambiente ao seu redor. Estava deitado em uma cama dentro de um quarto modesto, porém desconhecido, com uma atmosfera calma e tranquila. Instintivamente, ele inspecionou o próprio corpo, passando as mãos por si mesmo. E de fato, estava de volta ao seu corpo original. Assim que saiu da cama, uma notificação apareceu diante dele, algo que não via há anos. Você recebeu o selo do Sol Eterno. Selo do Sol Eterno? É o selo da família do Ancião Sol? Yus murmurou. Selo do Sol Eterno. Ao tentar pesquisar informações sobre o selo, ele só encontrou pontos de interrogação. No entanto, o que realmente surpreendeu Yuan foi que o selo havia vindo de outro mundo. Algum tempo depois, Yuan saiu da sala e dirigiu-se para a rua. Ao sair do prédio, seu olhar foi imediatamente atraído para os arredores. Ele se viu em cima de uma pequena ilha flutuante, suspensa no vasto céu. Uma brisa suave passou, trazendo consigo um ar de mistério. No entanto, o que realmente lhe chamou a atenção foi a enorme quantidade de ilhas flutuantes semelhantes que se estendiam pelo horizonte, milhares delas, cada uma aparentemente abrigando outros participantes. Yuan tentou sair da ilha, mas no instante em que o fez, deparou-se com uma força invisível. Uma barreira envolvia toda a ilha flutuante, impedindo de partir. Ele pressionou a mão contra ela, sentindo uma leve resistência sólida, porém intangível. Seu propósito era óbvio.
A barreira provavelmente estava ali para impedir que os participantes interferissem uns nos outros. De repente, a atenção de Yuan foi atraída por um movimento nas proximidades. A porta do prédio ao lado se abriu e uma figura familiar saiu. Era Lan Yinjin. Sua figura elegante emergiu para o espaço aberto, seu olhar percorrendo as ilhas flutuantes antes de finalmente pousar em Yuan. Lan Yinjin acenou para ele. Sua boca se movia, mas Yuan não conseguia entender o que ela estava tentando dizer. Yuan apontou para o portal próximo antes de entrar nele, desaparecendo da ilha. Lan Yinjin fez o mesmo e entrou no portal em sua ilha. Após emergirem do outro lado, Yuan e Lan Yinjin se viram de volta dentro da cidade da radiância. Momentos depois, Tan Songjun e os outros também apareceram do nada ao lado deles. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1911. Parece que todos estão aqui, disse Yuan depois que Tan Songjun, Shi Meili e Yingzi retornaram à cidade da radiância. Jovem mestre, você voltou. Um instante depois, Feng Yuxian emergiu de seu dantian e o abraçou imediatamente. Feng, o que aconteceu com você depois que entrei no monastério imortal? Perguntou Yuan. Bem, depois que você entrou no portal, fui obrigada a dormir. Só acordei agora, explicou ela. Eu também acabei de acordar. Onde está Jihan? Não o vejo com você, ressoou a voz de Yuning. A Jihan decidiu permanecer no julgamento. Embora tenhamos saído, ainda não concluímos o julgamento. É claro que ele não ficará lá para sempre. Voltarei aqui assim que criar seu novo corpo físico, explicou Yuan. É assim mesmo. Bem, vamos calcular quanto tempo estamos dentro da provação. Se eu levar em consideração o que o líder da seita me disse, deve ter passado apenas cerca de 1 ano desde que entramos no monastério imortal. Yuan estendeu seu sentido divino, percorrendo a vasta extensão da cidade da radiância em busca de qualquer presença. Contudo, para sua surpresa, a cidade, outrora movimentada, estava agora estranhamente vazia, e nenhuma alma permanecia além de seu grupo. Não tem ninguém aqui? Murmurou ele com a voz carregada de incredulidade. Antes de entrarem no monastério imortal, a cidade fervilhava de cultivadores, todos ávidos por tesouros escondidos ou simplesmente passeando pelo local. Mesmo que ficasse claro que não havia tesouros, isso não seria suficiente para dissuadir completamente as pessoas de visitarem aquele lugar, especialmente no mundo do cultivo, onde as pessoas são extremamente persistentes. No entanto, apenas 1 ano depois, a cidade estava completamente abandonada. Isso não fazia sentido. Algo aconteceu. Mas o quê? Em meio aos seus pensamentos, Yuan percebeu que Tan Songjun encarava seu pedaço de jade de comunicação com uma expressão atonita no rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele por curiosidade. No entanto, Tan Songjun não respondeu imediatamente e continuou encarando seu bilhete de jade de comunicação. Claramente, ela ainda estava ocupada com ele. Enquanto Yuan esperava, uma notificação apareceu repentinamente diante dele. Você recebeu uma mensagem de Qian King Yun. Senhor Celestial Qian? Yuan ergueu uma sobrancelha. Essa foi a primeira vez que ele recebeu uma notificação desse tipo. Já que está relacionado ao Senhor Supremo Celestial. Yuan ergueu o braço e olhou para o símbolo de sua facção. O símbolo de uma facção era mais do que apenas um meio de identificação. Ele também funcionava como uma ferramenta de comunicação, semelhante a um fragmento de jade comunicativo. No entanto, seu uso era restrito. Ao contrário dos fragmentos de jade comunicativos, ele só podia ser usado para anúncios, já que as mensagens eram enviadas a todos os membros, e somente os líderes da facção tinham autoridade para enviá-las. Após Yuan ter infundido parte de sua energia espiritual no símbolo, este pulsou fracamente, e uma voz ecoou em sua mente. Este é um aviso para todos os membros. Os adoradores de demônios que sempre agiram nas sombras, recentemente aumentaram sua atividade e começaram a se revelar, uma mudança incomum em seu comportamento. Mantenham-se vigilantes e relatem imediatamente qualquer informação ou sinal de sua presença ao clã de selamento demoníaco ou à gruta de selamento demoníaco. Yuan franziu a testa ao ouvir a mensagem. Os adoradores de demônios geralmente prosperavam no segredo, operando nas sombras e evitando atenção desnecessária. Toda a sua existência girava em torno de manipulação, engano e corrupção silenciosa. No entanto, de acordo com o anúncio do Soberano Celestial, eles agora estavam se comportando em direta oposição aos seus métodos habituais, revelando-se audaciosamente em vez de espreitarem invisíveis. Isso foi completamente atípico e preocupante. Você também recebeu um aviso da sua facção? A voz de Tan Songjun ressoou repentinamente, tirando Yuan de seus pensamentos. Ele olhou para ela e perguntou. Sobre as atividades incomuns dos adoradores de demônios? Você também recebeu alguma notícia? Ela assentiu com a cabeça. Normalmente nossa facção não se preocupa com assuntos que não estejam relacionados à nossa vingança. No entanto, quando damos atenção a algo, é porque a situação é tão grave que nem nós podemos ignorá-la. Shi Meili juntou-se à conversa e perguntou a Yuan. Ouvi falar deles durante seu julgamento na escadaria para o céu, mas ainda não estou familiarizada com a existência deles. O que são eles? E quais são seus objetivos? Como os adoradores de demônios não existiam na cidade do dragão antigo, nem precisavam se preocupar com eles, Shi Meili nunca foi informada sobre a existência deles. Você sabe o que são demônios, certo? Perguntou Tan Songjun. Claro. Bem, os adoradores de demônios, como o próprio nome indica, são aqueles que reverenciam e servem aos demônios, explicou Tan Songjun. Alguns são meros admiradores, aqueles que idolatram os demônios, mas não tomam nenhuma atitude concreta. E há aqueles que vão além, agindo em nome dos demônios, executando sua vontade no mundo. Não consigo entender por que alguém veneraria demônios, muito menos o serviria, disse Shi Meili, balançando a cabeça em descrença. Os demônios já governaram o mundo, não é? E cometeram inúmeras atrocidades contra todos. Por que alguém os seguiria de livre e espontânea vontade?
Adorar aqueles que outrora trouxeram devastação ao mundo era algo inconcebível. Contudo, a existência de adoradores de demônios provava que algumas pessoas não só aceitavam os demônios, como também buscavam ativamente o seu favor. Na verdade, é bem simples, disse Yuan, com a voz calma, porém firme. Para obter poder, ele encarou Ximei Li enquanto continuava. Os demônios podem ser implacáveis e irracionais, mas seu poder é inegável. Algumas pessoas estão dispostas a sacrificar tudo, moralidade, humanidade, até mesmo suas próprias almas, apenas para provar um pouco desse poder. Para elas, não importa o que os demônios fizeram no passado. Tudo o que lhes importa é o que podem ganhar no presente. Como isso funciona? Como alguém adquire o poder dos demônios? Em resposta, Yuan estendeu um dedo, revelando uma única gota de sangue brilhando na ponta. O sangue deles, disse ele um instante depois. Ao consumir sangue de demônio, pode-se obter imensas habilidades regenerativas que rivalizam com as dos próprios demônios. Além disso, as limitações naturais, seus talentos inatos, podem ser superadas, permitindo-lhes realizar feitos que de outra forma seriam impossíveis. Capítulo 1912. Eu entendo o desejo deles por poder, mas qual é o sentido se você acaba se tornando um monstro? Ximei Li balançou a cabeça depois de ouvir falar dos adoradores de demônios. Ela ainda se lembrava vividamente da transformação grotesca que testemunhou durante o julgamento de Yuan. Isso geralmente só acontece quando alguém consome muito sangue de demônio. Algumas gotas não transformam alguém em um monstro, mas ainda há uma grande chance de afetar sua mente, tornando-o mais agressivo, irritadiço e irracional, explicou Yuan. Disseram-me que este lugar foi atacado recentemente pelos adoradores de demônios, por isso está vazio agora, revelou Tan Songjun de repente. Ela se virou para olhar para Yuan e perguntou, então, quais são seus planos agora? Yuan mergulhou em profunda reflexão, sua expressão indecifrável enquanto ponderava em silêncio. Ele não sabia o motivo exato por trás da súbita atividade dos adoradores de demônios, mas isso não significava que ele fosse ignorante. Sua mente vagou de volta ao seu encontro com o imperador demônio do massacre alguns anos atrás. Será que esse aumento na atividade dos adoradores de demônios estava ligado a ele? Se for mesmo obra do imperador demônio, algo grande certamente acontecerá em breve, e eu devo me preparar para isso. Yuan olhou para Tan Songjun e perguntou, você conhece algum lugar com um elemento yin extremo? Quanto mais frio o lugar, melhor. Um lugar de elemento yin extremo, hein? Precisa mesmo ser no sexto céu? Perguntou ela. Não, mas seria ótimo se houvesse um aqui. Tan Songjun ponderou por um momento antes de responder. O Lago Yin Extremo. Ele está localizado no sexto céu, e é um lugar muito popular entre os cultivadores especializados no elemento Yin. Yuan assentiu com a cabeça e disse, então esse será meu próximo destino. Ele queria melhorar ainda mais sua imunidade ao frio para que seu físico pudesse evoluir. Não me importo, mas por quê? Você nem sequer cultiva Yin Qi. Não vou lá para cultivar. É para fortalecer meu corpo e treinar minha imunidade ao frio, explicou ele. É assim mesmo. Apesar de saber qual era seu propósito, Tan Songjun ainda não conseguia entender por que precisava treinar sua imunidade ao frio agora. Parecia algo aleatório e repentino demais. Com o próximo destino em mente, Yuan e seu grupo seguiram para o Lago Yin Extremo. O Lago Yin Extremo estava localizado perto da seita etérea da Nuvem Congelada, uma das seitas mais prestigiosas e poderosas do Sexto Céu. Renomada não apenas por suas incomparáveis técnicas marciais baseadas no gelo, a seita também era amplamente reconhecida como um ponto de encontro para as mulheres mais belas do reino. No mundo do cultivo, as mulheres são naturalmente sintonizadas com o elemento Yin, enquanto a maioria dos homens está inerentemente alinhada com a energia Yang. Esse equilíbrio natural segue os princípios fundamentais do Yin e Yang, onde Yin representa o frio, a tranquilidade e a lua, enquanto Yang incorpora o calor, a intensidade e o sol. Por isso, as cultivadoras tendem a se destacar naturalmente em técnicas baseadas em Yin, tornando a seita etérea da Nuvem Congelada uma seita predominantemente feminina. No entanto, existem algumas exceções, homens nascidos com uma afinidade natural extremamente rara pela energia Yin. Seu número é tão pequeno que pode ser contado nos dedos de uma mão. Após vários dias de viagem, Yuan e seu grupo chegaram ao seu destino, o Lago Yin Extremo. Uau, é lindo! Ximei Li murmurou com os olhos brilhando enquanto contemplava a paisagem deslumbrante à sua frente. O Lago Yin Extremo estava aninhado em um vale de montanhas nevadas imponentes, cujos picos estavam cobertos por um branco imaculado. O ar era fresco e revigorante, carregando uma leve etérea brisa fria que parecia penetrar na alma. Toda a paisagem irradiava uma beleza serena e transcendental, intocada e pura, como se congelada no tempo. A temperatura na região era de impressionantes -200 °C. Um frio insuportável que poderia congelar os agricultores despreparados para condições tão extremas. Apesar da atmosfera gélida, a superfície do lago permanecia intocada pelo gelo. A água fluía com uma quietude quase etérea, cintilando sob a luz pálida, como se desafiasse as próprias leis da natureza. Se alguém observasse com atenção, notaria vários indivíduos sentados ao redor do Lago Yin Extremo, imersos em profunda prática de cultivo. A maioria deles permaneceu perto das margens nevadas, absorvendo o yin puro que emanava do lago. No entanto, duas figuras se destacavam, cultivando diretamente sobre o próprio lago. Por quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou Tan Songjun. Ainda não sei, pois dependerá da eficácia deste local de treinamento, mas ficarei aqui por alguns dias no mínimo. Nesse caso, irei visitar a seita etérea da Nuvem Congelada. Conheço o líder da seita. Posso ir com você? Gostaria de ver a seita e não gosto dessa frieza, disse Ximei Li. Claro, Tan Songjun assentiu. Então voltaremos em alguns dias. Tente não causar problemas. Sim, mãe, respondeu Yuan em tom de brincadeira.
Tan Sonjiun estremeceu e respondeu imediatamente com uma carranca irritada. Nunca mais me chame assim, nem mesmo em tom de brincadeira. Yuan deu uma risadinha e disse, desculpe. Após a partida de Tan Sonjiun e Shi Meili, Yuan seguiu em direção ao lago Yin extremo, com passos firmes apesar do frio cortante. A cada passo que dava, a temperatura despencava ainda mais, o próprio ar se tornando mais pesado com a densa energia Yin. A aura gélida penetrava em sua pele, corroendo seus ossos, mas ele prosseguia, destemido. Quanto a Lan Yinjin e Yingzi, um entrou em seu dantia enquanto o outro em sua sombra. A resistência ao frio foi aprimorada? A resistência ao frio foi aprimorada? Yuan sorriu ao ver a notificação. Não se compara aos campos de treinamento da expansão primordial, mas duvido que encontre um local de treinamento tão extremo no sexto céu. Quando Yuan se aproximou o suficiente, os cultivadores que estavam praticando junto ao lago Yin extremo finalmente lhe deram atenção. Um homem? Por que ele está usando máscara? Quem é esse? Ele não é um discípulo da nossa seita etérea da nuvem congelada. Embora os discípulos estivessem curiosos com a presença de Yuan, optaram por não se aproximar nem perturbá-lo. Em vez disso, apenas observaram em silêncio, com olhares que misturavam curiosidade e cautela. Era raro um forasteiro, especialmente um homem, se aproximar do lago Yin extremo, muito menos suportar seu frio intenso. No entanto, Yuan caminhou adiante com uma compostura inabalável, como se a temperatura congelante não o afetasse em nada. Capítulo 1913. Embora o lago Yin extremo estivesse localizado ao lado da seita etérea da nuvem congelada e fosse frequentado principalmente por seus discípulos, ele era classificado como um campo de treinamento natural, e não como propriedade exclusiva da seita. Sendo assim, visitantes externos tinham permissão para entrar livremente. Contudo, apesar dessa abertura, o frio implacável do lago servia como uma barreira natural. A energia Yin gélida era tão intensa que apenas aqueles que haviam cultivado as técnicas únicas da seita etérea da nuvem congelada conseguiam suportá-la por longos períodos. Para qualquer outra pessoa, este campo de treinamento era uma área perigosa. Por causa disso, embora tecnicamente aberto a todos na prática, o lago Yin extremo permaneceu um local ocupado quase exclusivamente pelos discípulos da seita etérea da nuvem congelada, e mesmo assim, apenas seus discípulos mais talentosos e experientes ousavam treinar lá. Quando Yuan chegou a cerca de 300 metros do lago Yin extremo, ele parou. O ar ao seu redor estava tão gélido que até a umidade de sua respiração congelou instantaneamente. Sem hesitar, ele se sentou e fechou os olhos, entrando em estado de concentração. Ao contrário de outros que instintivamente se protegeriam do frio, Yuan optou por não se proteger com energia espiritual. Em vez disso, ele permitiu que a energia Yin, gélida como um gelo, penetrasse livremente em seu corpo, abraçando a intensidade bruta do ambiente do lago Yin extremo. Ele não estava apenas cultivando, estava temperando seu corpo, levando-se além de seus limites naturais. A resistência ao frio melhorou muito. A resistência ao frio melhorou muito. A resistência ao frio melhorou muito. Embora o lago Yin extremo fosse de fato eficaz em melhorar sua resistência ao frio, Yuan achou o progresso lento demais para o seu gosto. Passaram-se apenas 5 minutos quando ele abriu os olhos com um lampejo de insatisfação. Sem hesitar, levantou-se e começou a caminhar em direção ao lago, adentrando a energia Yin ainda mais densa que o circundava. Os discípulos engoliram em seco, nervosos, ao perceberem que Yuan não estava se protegendo com energia espiritual e suportando o frio com o corpo nu. Ele está louco? Não, mais importante, como ele está suportando o lago Yin extremo com o corpo nu? Ele tem um físico Yin celestial? Os discípulos ficaram chocados com a audácia e o físico misterioso de Yuan. Poucos instantes depois, quando Yuan estava a apenas 200 metros da água, o gelo começou a se formar ao redor de seu corpo, transformando-o lentamente em uma estátua de gelo. Mesmo assim, apesar de seu estado aparentemente perigoso, Yuan não sentiu que sua vida estivesse em perigo. Isso é meio decepcionante, ou talvez eu tenha sido mimado pelos campos de treinamento extremos do Santuário do Dragão Divino. Yuan suspirou interiormente ao se lembrar dos campos de treinamento verdadeiramente perigosos que poderiam matar até mesmo imortais. Num piscar de olhos, Yuan reduziu a distância em mais 100 metros. Agora, ele estava bem ao lado dos discípulos que cultivavam do lado de fora do lago. Quem é você? Um deles não conseguiu se conter e perguntou. Yuan se virou para olhar para a discípula atordoada e disse, Xiao Yang. Sem dizer mais nada, Yuan continuou caminhando em direção ao lago. Você deve parar por aí se preza pela sua vida. Um dos indivíduos que cultivavam ali recentemente falou em voz alta quando Yuan estava a apenas 50 metros de distância. Não se preocupe, meu estado de saúde é, na verdade, melhor do que aparenta, disse Yuan calmamente. A discípula franziu a testa e disse, falando sério, não quero ter que lidar com seu cadáver congelado depois, a menos que você cultive a técnica de cultivo da seita etérea da nuvem congelada ou tenha imunidade ao frio, você não sobreviverá ao lago. Agradeço sua preocupação, mas está tudo bem. Se eu acabar como um cadáver, meu companheiro cuidará disso. Seu companheiro? Onde? O discípulo olhou em volta, mas não viu ninguém. Eles voltarão em alguns dias. Se eu não tiver retornado até lá, por favor, avise-os onde estou. O que você está dizendo? Não entendi. A discípula ergueu as sobrancelhas, confusa. Yuan, que havia chegado ao lago, apontou para a água e disse, estarei lá dentro. O quê? Você não pode estar falando sério. Antes que a discípula pudesse terminar a frase, Yuan saltou no ar e mergulhou diretamente no centro do lago. Caramba! Ele entrou na água.
O choque percorreu os discípulos enquanto eles olhavam fixamente, incrédulos com o que presenciavam. Nem mesmo o líder da seita etérea da nuvem congelada, um cultivador renomado por possuir imunidade ao frio, duraria mais do que alguns segundos submerso nas águas do lago. No entanto, Yuan entrou sem qualquer proteção, tratando-o como uma piscina comum. Entretanto, Tan Songyun e Shi Meili chegaram à seita etérea da nuvem congelada e foram recebidos pela própria líder da seita ao ouvir o nome de Tan Songyun. Irmã Tan, que surpresa agradável! Faz tanto tempo que não a vejo. Uma bela mulher de cabelos brancos e olhos azuis aproximou-se deles com um sorriso radiante no rosto. Eu estava passando pelo lago em extremo e resolvi dar uma passada. Como anda a seita etérea da nuvem congelada ultimamente? Ao ouvir essa pergunta, o sorriso da líder da seita se desfez e ela respondeu com voz desanimada. Estava indo muito bem, até o mês passado. O que aconteceu? Perguntou Tan Songyun. Não sei se você já ouviu falar, mas os adoradores de demônios têm causado alvoroço ultimamente. Eu estava no domínio oculto até alguns dias atrás, mas eu sei da sua existência. Eles atacaram a sua seita? A líder da seita olhou em volta, examinando os arredores com um olhar perspicaz. Após uma breve pausa, ela disse, vamos para um lugar mais reservado. Claro. A propósito, quem é seu amigo? Perguntou a líder da seita enquanto voltavam para a casa dela. Ela é Shi Meili. Estamos viajando juntas no momento. Não se preocupe, ela é confiável. Não estou preocupado com isso. Eu só estava curioso, já que você nunca trouxe um amigo antes. Algum tempo depois, eles entraram no quarto do líder da seita. Assim que ela fechou a porta, a líder da seita olhou para Tan Songyun com uma expressão séria e revelou. Ainda não sabemos se isso tem a ver com os adoradores de demônios, mas alguns de nossos discípulos têm desaparecido ultimamente. Capítulo 1914. Desaparecidos. Então você acha que seus discípulos estão sendo sequestrados pelos adoradores de demônios? Perguntou Tan Songyun após ouvir isso. Ou foram mortos? Suspirou o líder da seita. O que a seita está fazendo a respeito disso? Até agora conseguimos que a maioria dos nossos discípulos retornasse à seita, a menos que estejam em uma missão realmente importante. Também restringimos seus movimentos aos limites da seita. Além disso, não sei o que mais pode ser feito. E quanto aos discípulos no lago em extremo? Eu vi alguns dos seus discípulos lá, disse Tan Songyun. Esse é um lugar especial. A maioria das pessoas nem consegue chegar perto por causa do clima extremo. A menos que os adoradores de demônios tenham imunidade ao frio ou um físico especial, eles não conseguirão se aproximar. Além disso, fica bem perto da seita. Sinto muito que você tenha que lidar com isso. A líder da seita balançou a cabeça e disse, tenho certeza de que isso vai acabar logo, principalmente quando aquela pessoa do clã do selamento demoníaco chegar. Aquela pessoa? Tan Songyun ergueu uma sobrancelha. O líder da seita sorriu e disse, sim, ela é muito famosa no clã da selagem demoníaca e no mundo do cultivo. Tenho certeza de que você já ouviu falar dela. Solicitei a ajuda do clã da selagem demoníaca assim que percebi que os adoradores de demônios estavam sequestrando meus discípulos. E eles me informaram recentemente que essa pessoa veria nos ajudar. Na verdade, ela deve chegar em breve. Então, quem é esse indivíduo? Perguntou Tan Songyun novamente. O líder da seita sorriu e disse, você está com pressa para ir embora? Se estiver, eu lhe direi, mas se tiver algum tempo deveria conhecê-la. Afinal, esta é uma oportunidade realmente rara. Ora, você provavelmente ficaria depois de ouvir o nome dela. Tan Songyun ficou um pouco incomodada com o segredo, mas também muito curiosa. Tenho alguns dias, disse ela. Ótimo, eu te aviso quando ela chegar. Tem algo que você gostaria de fazer enquanto isso? Que tal eu te mostrar a seita? Shi Meili assentiu imediatamente e respondeu. Isso seria ótimo. Assim, o líder da seita começou a mostrar-lhes a seita etérea da nuvem congelada. Sei que você já tem um exterminador de demônios a caminho, mas conheço alguém que talvez também possa ajudar, disse Tan Songyun durante a viagem. Você está falando sobre Yu Xiaoyang? Shi Meili perguntou. Tan Songyun assentiu com a cabeça. O que você acha? Você o conhece melhor do que eu, mas pelo que vi, ele parecia muito familiarizado com demônios e adoradores de demônios. Não tenho muita certeza, mas se for ele, tenho certeza de que ele será prestativo, não importa o que seja. Quem é esse Xiaoyang? Perguntou o líder da seita com voz curiosa. Ele é nosso companheiro de viagem e o motivo de estarmos aqui. No momento, ele está treinando no lago Yin extremo. Um homem com afinidade Yin? Que raro. Embora a líder da seita tivesse interpretado mal a situação, eles não se deram ao trabalho de corrigi-la. Algumas horas depois, no meio da visita, a líder da seita interrompeu subitamente seus movimentos e recuperou um pedaço de jade para a comunicação. Acabei de receber a notícia de que o selador de demônios chegou à seita, então vamos encerrar a visita por aqui. Ao saberem disso, Tan Songyun e Shi Meili seguiram o líder da seita para encontrar esse selador de demônios. Surpreendentemente, eles não se dirigiram ao quartel-general do líder da seita. Em vez disso, viajaram para o 7º pico da nuvem congelada, uma área pública acessível a todos os discípulos. Ao chegarem ao destino, seus olhares foram imediatamente atraídos por uma bela mulher vestida com um robe preto e branco, que estava de pé graciosamente junto a uma fonte. Sua presença era cativante, exalando uma elegância refinada que exigia atenção. Ao seu redor, discípulos entusiasmados expressavam-se com admiração e reverência. Alguns conversavam animadamente com ela, enquanto outros simplesmente permaneciam por perto, como se a mera presença dela já fosse uma honra. Quem é esse? Tan Songyun se virou para olhar para o líder da seita depois de não reconhecer o selador de demônios. Sério? Você não a reconhece?
Essa é San Ling Kai, também conhecida como Miríades de Cores. Ela não é apenas uma das melhores pintoras dos 9 céus, mas também uma mestra seladora de demônios. Cada uma de suas pinturas, por mais simples que seja, vale dezenas de milhões de pedras espirituais. Miríades de Cores. Essa é a pintora sublime. Embora eu nunca a tenha visto antes, já ouvi falar dela, murmurou Tan Sonjeon com os olhos ligeiramente arregalados. A sublime pintora era renomada não apenas por sua habilidade em criar obras-primas impecáveis, mas também pelo poder singular que suas criações possuíam. Diferentemente das obras de arte comuns, as suas eram capazes de produzir efeitos místicos semelhantes aos de tesouros poderosos. Por exemplo, uma de suas obras mais famosas, Ascensão do Cultivador, era uma pintura que funcionava como um verdadeiro tesouro espiritual, capaz de reunir e amplificar a energia espiritual ao seu redor. Apenas por colocá-la em uma câmara de cultivo, era possível experimentar um aumento significativo na velocidade de cultivo. Por isso, sua arte era muito procurada, não apenas por sua beleza, mas também por suas propriedades práticas e místicas, tornando-a inestimável tanto para mortais quanto para cultivadores. Ela é pintora? Não sabia que os cultivadores davam tanta importância a essa profissão, comentou Ximei Li, considerando a pintura uma profissão de mortal. Ela não é uma pintora comum. Suas pinturas funcionam como tesouros. Algumas têm efeitos que beneficiam o cultivo, enquanto outras podem servir como tesouros que salvam vidas. O único problema é que ela não consegue determinar o efeito de suas pinturas, então elas variam muito. O líder da seita aproximou-se de San Ling Kai e curvou-se, dizendo: "É uma verdadeira honra tê-lo aqui, Sr. San. Eu sou o líder da seita etérea da nuvem congelada, Yun-Shi. Prazer em conhecê-lo, líder da seita Yun. Fui enviado aqui pelo clã do selamento demoníaco após analisarem sua solicitação. Farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo com seu problema. Não consigo imaginar alguém mais confiável do que você aqui, Sr. San. Se estiver pronto, vamos para um lugar mais tranquilo." "Vamos." San Ling Kai assentiu com a cabeça. Capítulo 1915. Logo após se cumprimentarem, a líder da seita Yun conduziu San Ling Kai até seu quartel-general. Ximei Li e Tan Sonjeon o seguiram após receberem a permissão da líder da seita. "Sou o único selador de demônios aqui? E quanto à gruta de selamento de demônios? Você é o único selador de demônios aqui. Entendo. Eu meio que esperava que eles também estivessem aqui." Um sorriso forçado surgiu no rosto da líder da seita enquanto ela falava. "Para ser honesta, entrei em contato tanto com o clã da selagem demoníaca quanto com a gruta da selagem demoníaca. No entanto, apenas o clã da selagem demoníaca respondeu ao meu pedido. Peço desculpas se fiz algo que não deveria." San Ling Kai balançou a cabeça calmamente e disse: "Não, tudo bem. Não há nenhuma regra que diga que você só pode contatar um de nós. Eu também não me importaria de trabalhar com ele se isso significar lidar com esses adoradores de demônios mais rapidamente." Ela se virou para Ximei Li e Tan Sonjeon e perguntou: "Então, quem são vocês? Vocês não parecem ser discípulos desta seita. Somos apenas hóspedes aqui. No entanto, se precisarem de ajuda, teremos todo o prazer em ajudar", disse Tan Sonjeon. Ela não estava oferecendo ajuda apenas por causa de sua amizade com o líder da seita Yun. Era uma questão muito mais complexa do que laços pessoais. Como cultivadora, como ser humano, ela sentia a obrigação de se opor aos adoradores de demônios, aqueles que haviam abandonado sua moral e humanidade em busca de poder corrupto. Suas ações ameaçavam não apenas seitas ou famílias, mas o próprio equilíbrio do mundo. Assim que chegaram ao quartel-general, o líder da seita Yun começou a explicar a situação a San Ling Kai com mais detalhes. De acordo com as testemunhas dos sequestros, esses adoradores de demônios estão visando especificamente donzelas, afirmou o líder da seita Yun, com um tom sombrio. "Donzelas?" San Ling Kai ergueu uma sobrancelha, sua expressão mudando para uma de curiosidade e preocupação. A líder da seita Yun assentiu com a cabeça, sua voz firme enquanto continuava. "A princípio, acreditávamos que os adoradores de demônios estavam simplesmente sequestrando nossos discípulos aleatoriamente. No entanto, logo percebemos que havia um padrão claro. Todos os discípulos que conseguiram escapar da captura, apesar de estarem presentes no momento dos incidentes, não eram donzelas. Há alguma razão para estarem visando especificamente as donzelas?" San Ling Kai ponderou por um momento antes de responder. A verdade é que sua seita etérea nuvem congelada não é o único lugar sendo alvo dos adoradores de demônios. Cultivadoras de todos os 9 céus estão sendo sequestradas em uma escala que nunca testemunhamos antes. Embora não saibamos o porquê, temos algumas especulações. O mais óbvio é que eles exigem sacrifícios em troca de algo. "Será que os adoradores de demônios estão os dando de alimento para os demônios?" perguntou Ximei Li. San Ling Kai assentiu e respondeu: "É possível, mas não há razão para que eles só ataquem donzelas, já que demônios não têm preferências e comem tudo que encontram pela frente. Se eles só estão atrás de moças, talvez estejam realizando um ritual que exige a presença delas. Eu sei que existem técnicas proibidas que requerem moças por causa de sua essência pura", disse Tan Sonjeon. "Sim, o clã do selamento demoníaco também acredita que os adoradores de demônios estão reunindo donzelas para algum tipo de ritual. Quanto ao propósito desse ritual, só podemos especular. Então, como podemos deter esses adoradores de demônios? A menos que saibamos onde eles estão escondidos, só podemos reagir às suas ações", perguntou Tan Sonjeon. San Ling Kai recuperou uma bússola de metal preto e disse: "Este é um tesouro que pode detectar energia demoníaca próxima." "Que ferramenta prática", comentou Ximei Li. "Foi desenvolvido recentemente e suas aplicações ainda são limitadas, principalmente em relação ao alcance de detecção. No entanto, ele irá melhorar automaticamente conforme o utilizarmos", disse San Ling Kai. "Até onde vai o seu alcance de detecção?" perguntou o líder da seita Yun.
cerca de 160 quilômetros. Isso não é muita coisa. Não é, mas consegue detectar até a mais tênue energia demoníaca. Em meio ao discurso de San Ling Kai, a bússola repentinamente emitiu um brilho vermelho, pulsando com uma intensidade sinistra. Um instante depois, uma luz vermelha cintilou acima dele, condensando-se rapidamente na forma de uma flecha, cuja ponta apontava firmemente para uma direção específica. A bússola ativou? Então detectou energia demoníaca por perto? O líder da seita Yun levantou-se em choque. San Ling Kai assentiu com uma expressão séria no rosto. A seta não está apontando na direção do lago em extremo? Perguntou Shimeili ao perceber isso. Sim. Vamos depressa para o lago em extremo, disse o líder da seita Yun com urgência. Enquanto isso, no lago em extremo, os discípulos estão contemplando o lago há algumas horas. Já se passaram horas desde que ele entrou. Ele definitivamente está morto, certo? Se ele está morto, por que seu cadáver não está voltando à superfície? Então ele provavelmente não está morto. Os discípulos estavam incrédulos. Não conseguiam compreender como um homem poderia suportar tanto tempo dentro do lago em extremo. Ele definitivamente tem um físico Yin que desafia os céus. Talvez ele até possua o lendário físico de Santo Ártico, exclamou um discípulo, chocado. Isso é impossível, refutou imediatamente outra discípula, balançando a cabeça. Só as mulheres podem nascer com esse físico. Nenhum homem jamais o possuiu na história. De repente, outro discípulo disse: Ei, olhem ali. O grupo instintivamente virou a cabeça, com os olhares fixos na linha das árvores. Ali várias figuras encapuzadas permaneciam imóveis, seus mantos escuros mal se movendo apesar do vento frio. Com certeza temos muitos visitantes hoje. Acorda pra vida. Eles transbordam malícia e nem sequer fazem questão de disfarçar. Os dois discípulos que estavam cultivando as margens do lago saltaram repentinamente da água para confrontar os recém-chegados. A julgar pela aparência suspeita de vocês e pelos incidentes recentes, vocês devem ser adoradores de demônios. Estão aqui para nos sequestrar? Adoradores do demônio? Ao ouvirem isso, os outros discípulos ficaram imediatamente apreensivos e nervosos. Entretanto, os adoradores do demônio não perderam tempo com palavras. Sem aviso prévio, eles avançaram, seus mantos escuros esvoaçando enquanto investiam diretamente contra os discípulos, completamente indiferentes ao frio mortal do lago em extremo. Ao ver isso, um dos discípulos imediatamente pegou um talismã vermelho e o rasgou. Já avisei a seita. Só precisamos aguentar até eles chegarem. Capítulo 1916. Os discípulos da seita etérea da nuvem congelada entraram em confronto com os adoradores de demônios. Devido à proximidade entre sua seita e o lago Yin extremo, eles precisaram se defender por apenas alguns minutos antes da chegada do reforço. No entanto, os discípulos logo perceberam que resistir por um minuto sequer seria um desafio. Os adoradores de demônios eram incrivelmente poderosos e lutavam sem qualquer consideração pela própria segurança. Além disso, apesar de possuírem um nível de cultivo inferior ao dos discípulos, os adoradores de demônios demonstraram uma proeza que superava a dos discípulos. Esse poder anormal é uma das muitas razões pelas quais os adoradores de demônios abandonam sua humanidade. Não vou conseguir suportar isso por muito mais tempo, irmã mais velha. Com exceção dos dois discípulos principais que cultivavam no lago Yin extremo, o restante dos discípulos eram meramente discípulos da corte interna, e estavam prestes a serem subjugados. Apesar de seus esforços, os discípulos da corte interna lutavam contra o ataque brutal dos adoradores de demônios, suas técnicas mal conseguindo conter os ataques implacáveis. Um a um, eles começaram a vacilar, suas defesas desmoronando sob a pura ferocidade de seus inimigos. Quanto aos discípulos principais, embora estivessem se saindo melhor, estavam longe de obter a vantagem. Nenhum dos lados vencia ou perdia, presos em um impasse onde um único erro poderia mudar o rumo da situação. Apesar do desejo de ajudar seus discípulos mais jovens, eles simplesmente não estavam em condições de fazê-lo, seus oponentes eram muito fortes, obrigando-os a permanecer totalmente envolvidos em suas próprias batalhas. Se isso continuasse por muito mais tempo, os discípulos do pátio interno cairiam primeiro, e os discípulos do núcleo acabariam caindo também. Irmã Júnior, uma das discípulas do pátio interno soltou um grito agudo ao ser subjugada, suas defesas se despedaçando sob o ataque implacável. Sua arma escorregou de suas mãos, batendo com força no chão gelado enquanto ela desabava, exausta e indefesa. O adorador de demônios que a encarava não perdeu tempo. Com um movimento de mão, correntes escuras materializaram-se do nada, contorcendo-se como sombras vivas antes de se enrolarem firmemente em seu corpo. No instante em que as correntes negras se prenderam a ela, uma força profunda selou sua energia espiritual, suprimindo-a completamente. Os olhos da discípula se arregalaram em horror ao perceber que seu cultivo havia sido selado. Em um instante, ela havia sido reduzida a uma mera mortal. Assim que o primeiro discípulo foi capturado, a batalha rapidamente se tornou unilateral. Um a um, os outros discípulos do pátio interno caíram, incapazes de resistir ao poder avassalador dos adoradores de demônios. As correntes negras continuaram a se manifestar, restringindo sua energia espiritual e deixando-os indefesos enquanto eram subjugados à força. Após a captura de todos os discípulos do pátio interno, os adoradores de demônios voltaram rapidamente sua atenção para os discípulos do núcleo. Embora tivessem conseguido resistir por algum tempo, agora estavam em menor número e em desvantagem numérica. Percebendo que não podiam vencer, os discípulos principais lutaram desesperadamente, tentando romper as defesas e libertar seus companheiros, mas foi em vão. Os adoradores de demônios coordenaram seus ataques com perfeição, explorando cada fraqueza e subjugando-os com força bruta. Num piscar de olhos, a batalha terminou. Todos os discípulos, tanto do pátio interno quanto do núcleo, haviam sido capturados, sua energia espiritual selada, suas lutas tornadas sem sentido.
Não, eu não quero morrer. Os discípulos capturados começaram a gritar com as vozes carregadas de uma mistura de terror e vergonha. Eles tremiam não apenas de medo, mas também pela esmagadora constatação de sua própria fraqueza. Precisavam apenas resistir por alguns minutos, tempo suficiente para a chegada dos reforços de sua seita. No entanto, falharam. Em menos de 2 minutos, eles estavam completamente subjugados, sua energia espiritual selada, seus corpos imobilizados como mortais indefesos. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto a frustração e o desespero se instalavam. Eles haviam treinado por anos, esforçando-se para se tornarem mais fortes, mas quando mais importava, sua força não havia valido de nada. Seus captores, os adoradores de demônios, observavam-nos em silêncio e zombaria, como se a luta deles não tivesse sido nada mais do que uma conclusão inevitável. Levem todos embora, disse um dos adoradores do demônio. Contudo, assim que os adoradores de demônios começaram a erguer os discípulos subjugados, carregando-os como mera bagagem, uma voz ecoou repentinamente pelo ar gélido. Pensei que estivesse sentindo cheiros estranhos, mas com certeza, era o fedor de energia demoníaca. As palavras arrepiantes causaram uma onda de inquietação entre os adoradores de demônios. Seus movimentos cessaram instantaneamente e suas cabeças se voltaram bruscamente para o lago em extremo. Ali onde antes não havia ninguém, uma figura mascarada surgiu de repente, como um fantasma, do nada. No entanto, quando os adoradores de demônios perceberam que essa figura estava apenas no segundo nível de iluminação espiritual, eles relaxaram imediatamente. Apresse-se, Mátio. Eu lhe darei 3 segundos. Em resposta, um dos adoradores de demônios repentinamente soltou o discípulo que tinha em mãos e atacou Yuan. O adorador de demônios alcançou Yuan em um segundo e atacou no seguinte. Contudo, no terceiro segundo, o adorador de demônios parou repentinamente de se mover e desabou no chão, seu corpo se transformando rapidamente em pedra. Os adoradores de demônios ficaram imediatamente alarmados ao verem seu companheiro se transformar em uma estátua de pedra. Que poder! Ele é um selador de demônios. Yuan então falou em voz calma, libertem essas garotas e rendam-se, ou transformarei todos vocês em pedra. Dou-lhes 3 segundos. Ao perceberem que estavam enfrentando um selador de demônios, os adoradores de demônios não ousaram mais menosprezar Yuan e decidiram lutar contra ele juntos. Eles libertaram os discípulos e atacaram Yuan juntos, cercando-o por todos os lados. Havia 6 adoradores de demônios, e todos eles estavam em torno do nível de Lorde Divino. Apesar de estar cercado, Yuan disse calmamente, seus 3 segundos acabaram. Em resposta, os adoradores do demônio atacaram. Ao mesmo tempo em que os adoradores de demônios atacavam Yuan, San Ling Kai e os outros chegaram ao local. Quem é esse? Ele está lutando sozinho contra 6 adoradores de demônios do Senhor Divino, e ele está apenas no nível de iluminação espiritual. San Ling Kai quase não acreditou no que viu. Capítulo 1917. Embora San Ling Kai quisesse intervir e ajudar o indivíduo mascarado, a curiosidade falou mais alto e ela decidiu observá-lo por mais um tempo. Quanto à líder da seita Yun, ela não se importou nem um pouco e imediatamente foi salvar seus discípulos assim que os viu. Líder da seita, você está aqui. Os discípulos choraram de alegria ao verem seu belo rosto. Vocês estão todos bem? Perguntou a líder da seita Yun enquanto destruía as correntes negras que restringiam seu cultivo. Sim, estamos bem. Tudo graças a ele. Os discípulos apontaram para Yuan com um olhar, os olhos cheios de admiração e gratidão. Essa deve ser a companheira da irmã sênior Tan. Murmurou a líder da seita Yun enquanto encarava Yuan, que emanava uma profunda aura Yin. Essa aura. Ele alcançou super resistência ao gelo, exclamou ela interiormente. Apesar de cultivar no lago Yin extremo por décadas, ela só havia conseguido atingir resistência ao gelo poderosa, um nível abaixo da super resistência ao gelo de Yuan. Em apenas algumas horas, Yuan conseguiu melhorar sua resistência fraca ao gelo em 2 níveis inteiros, uma velocidade de progressão impensável para a maioria. Após passar alguns instantes esquivando-se sem esforço dos ataques dos adoradores de demônios, Yuan finalmente contra-atacou, usando apenas as próprias mãos. Seus movimentos eram rápidos e precisos, fluindo como água, mas carregando a força de uma tempestade furiosa. A cada movimento do corpo, ele se esquivava dos golpes com uma facilidade quase sobre-humana, dando a impressão de que estava apenas brincando com seus inimigos. Apesar de não portarem armas, os adoradores de demônios não ousaram subestimar seus ataques. Não era sua força física que os assustava, era a aura de selamento demoníaco que emanava de seu próprio ser. Para eles, aquela aura era mais aterradora do que qualquer arma, capaz de selar sua própria existência caso não tomassem cuidado. Contudo, eles logo perceberam a futilidade de seus esforços. Assim como os discípulos do pátio interno lutavam para revidar, os 6 estavam sendo pressionados, apesar de os superarem em número. Logo em seguida, Yuan desferiu um golpe em um dos adoradores de demônios, transformando-o instantaneamente em pedra. Selar seu oponente tão rapidamente, que aura de selamento demoníaco poderosa. San Ling Kai exclamou em choque, com os olhos arregalados ao testemunhar a facilidade com que Yuan suprimiu os adoradores de demônios. Como mestra seladora de demônios, pouquíssimos seladores de demônios a superam em aura de selamento demoníaco dentro do clã selador de demônios e da gruta seladora de demônios. Contudo, esse indivíduo mascarado era claramente muito mais forte do que ela. No entanto, não havia como ela não reconhecer um selador de demônios tão poderoso. Sério, quem é esse? Ele definitivamente não é do clã de selamento demoníaco, mas eu conheço todos os mestres seladores de demônios da gruta de selamento demoníaco. San Ling Kai murmurou perplexo. Esse é o nosso companheiro de viagem, Xiao Yang, disse Tan Songjun. Xiao Yang? Não reconheço esse nome. Onde ele aprendeu a usar a aura de selamento demoníaco? Perguntou San Ling Kai. Tan Songjun balançou a cabeça negativamente. Não sei. Você terá que perguntar a ele.
Não há como alguém com uma aura de selamento demoníaco tão poderosa não ser afiliado ao clã do selamento demoníaco ou à gruta do selamento demoníaco. Sun Ling Kai se recusava a acreditar que um cultivador qualquer pudesse ter uma aura de selamento demoníaco tão forte. Afinal, embora seja possível aprender a aura de selamento demoníaco por meio de técnicas, não se atingirá o nível de mestre selador de demônios sem a orientação de um especialista em selamento de demônios. Ao final da conversa, Yon havia lidado com todos os adoradores de demônios, exceto um. Por favor, me poupe. O adorador de demônios desistiu de resistir e começou a implorar por sua vida. Ah, é? Você está implorando pela sua vida mesmo depois de ter vendido sua alma aos demônios? Que irônico. Não se preocupe, eu não vou selá-lo completamente. Afinal, tenho algumas perguntas para você. Yuan ergueu repentinamente a perna e chutou o adorador de demônios na virilha. O adorador de demônios gritou de dor e logo em seguida, tudo exceto sua cabeça transformou-se em pedra. Sua aura de selamento demoníaco não é apenas poderosa, mas seu controle sobre ela é monstruoso. Sun Ling Kai engoliu em seco nervoso. Se ele ainda não for afiliado à gruta de selamento demoníaco, preciso trazê-lo para o nosso lado. Assim que ficou claro que Yon havia lidado com os adoradores de demônios, o líder da seita Yun aproximou-se dele e curvou-se dizendo, obrigado. Se não fosse pela sua ajuda, mais discípulos meus teriam sido sequestrados por aqueles bastardos. Não precisa me agradecer. Eu estava apenas lidando com pragas. Tan Songyun e os outros apareceram logo depois. Antes mesmo que Shi Meili ou Tan Songyun pudessem falar, Sun Ling Kai correu até elas e se apresentou. Olá, eu sou Sun Ling Kai. Você é Xiao Yang, certo? Ela é. Yuan reconheceu imediatamente Sun Ling Kai, pois ela era uma das fanáticas do dragão divino. Além disso, foi ela quem o retratou na grande biblioteca do clã do selamento demoníaco, chegando a lhe dar um colar depois. O que ela está fazendo no sexto céu? Pensou ele. Yuan queria revelar sua verdadeira identidade para ela, mas não tinha certeza se podia confiar nela, especialmente porque estava sendo caçado como um demônio. Então decidiu continuar agindo como Xiao Yang por enquanto. Sim, eu sou Xiao Yang. Sun Ling Kai continuou falando. Na verdade, sou uma mestra seladora de demônios do clã da selagem demoníaca e não posso deixar de notar sua poderosa aura de selagem demoníaca. No entanto, não a reconheço. Você é afiliada ao clã da selagem demoníaca ou à gruta da selagem demoníaca? Yon ponderou por um momento antes de assentir. Tenho alguma ligação com o clã do selamento demoníaco. Você conhece Yanhara? Irmã sênior de Yan. Claro que a conheço. Somos praticamente da família. Qual é a sua relação com ela? Sun Ling Kai ficou agradavelmente surpresa ao saber que Yuan não só era afiliada ao clã do selamento demoníaco, como também conhecia Yanhara. Mas isso levantou ainda mais perguntas. Nossa relação é um pouco complicada, mas definitivamente somos bem próximos. Como ela tem estado ultimamente? Faz um tempo que não a vejo. Yuan decidiu se informar melhor sobre a situação de Yanhara. Capítulo 1918. A situação da irmã sênior Yan, hein? Uma expressão constrangida surgiu no rosto de Sun Ling Kai. É um pouco complicada. Ao ver a expressão de Sun Ling Kai, Yuan franziu a testa e perguntou, aconteceu alguma coisa ruim com ela? O quê? Ah, não é nada disso, mas pode levar algum tempo para explicar, então vamos continuar essa conversa mais tarde. O olhar de Sun Ling Kai se voltou para o adorador de demônio selado. Yuan percebeu o que ela estava tentando dizer e assentiu. Você tem razão. Vamos continuar esta conversa depois que lidarmos com os adoradores de demônios. Eu ia interrogá-los, mas se você tiver outros planos, por favor, me avise. Era exatamente isso que eu ia fazer, disse Sun Ling Kai. Preciso saber mais sobre as atividades deles. Então o líder da seita Yun falou. Nesse caso, você pode interrogá-los na minha seita. Eu prepararei um lugar para você. Obrigado. Enquanto levavam os adoradores de demônios para a seita etérea da nuvem congelada, Tan Songyun perguntou a Yuan. E quanto ao seu treinamento? Está feito. Mesmo que eu continuasse treinando no lago Yin extremo, minha resistência ao frio não melhoraria mais. Não, para ser mais preciso, levaria muito tempo para ver qualquer melhora significativa. Já? Faz apenas meio-dia que você começou a treinar no lago Yin extremo. Tan Songyun olhou para ele com uma expressão atônita. Yuan deu de ombros em silêncio. Ao chegar à seita etérea da nuvem congelada, o líder da seita, Yun, enviou todos os discípulos para o atendimento médico para garantir que não estivessem feridos. Antes de providenciar um local para Sun Ling Kai e Yuan interrogarem os adoradores de demônios. Não importa o que você faça comigo, eu não direi nada, exclamou o adorador de demônios parcialmente selado. Sua voz tremendo de desafio enquanto era colocado à força dentro de uma prisão. Seu corpo parecia pesado e sua energia espiritual estava completamente suprimida pela aura de selamento demoníaco de Yuan. Não tenho dúvidas. Provavelmente você não conseguiria revelar nada mesmo se quisesse, comentou Sun Ling Kai calmamente. Era prática comum entre os adoradores de demônios amaldiçoar a si mesmos, uma salvaguarda implacável para garantir que seus segredos permanecessem enterrados. Essas maldições auto-infligidas funcionavam como uma salvaguarda mortal. Se um adorador de demônios sequer tentasse revelar qualquer informação, seu corpo detonaria instantaneamente, reduzindo-o a nada além de sangue e cinzas antes que uma única palavra pudesse sair de seus lábios.
Por causa disso, interrogar adoradores de demônios era notoriamente difícil. Sun Ling Kai prosseguiu com voz fria. Infelizmente para você, tenho muitas maneiras de extrair informações suas sem que você precise sequer abrir a boca. No entanto, esses métodos são bastante cruéis e têm uma grande chance de matá-lo. Mesmo que de alguma forma, você consiga sobreviver, certamente ficará aleijado para o resto da vida. Esses métodos são cruéis demais para serem usados em humanos, mas você é um adorador de demônios, uma praga que não pode ser considerada humana. O rosto do adorador de demônios se contorceu de medo e horror ao ouvir tais palavras. Sun Ling Kai se virou para Yuan e perguntou, você não se importa, né? Yuan balançou a cabeça e disse, podem esfolá-lo vivo, se quiserem. Depois que terminarem com ele, eu libero os outros para que vocês também possam interrogá-los. Agradeço sua ajuda. No instante seguinte, Sun Ling Kai pegou um pincel enorme, de tamanho comparável ao de uma espada grande. Com um movimento rápido e preciso, pressionou a ponta do pincel contra a testa do adorador de demônios. Por um breve instante, nada aconteceu. Então, de repente, ela passou o pincel em um arco perfeito, e da testa do adorador de demônios, uma esfera de luz negra foi arrancada à força, contorcendo-se com uma energia sinistra. Sem hesitar, Sun Ling Kai guiou o orbe em direção a um pergaminho vazio que havia preparado. No instante em que o orbe negro entrou na pintura, o pergaminho ganhou vida, a tinta fluindo sobre sua superfície enquanto uma imagem se formava rapidamente. Quanto ao adorador de demônios, no instante em que o orbe de luz negra foi extraído à força, ele soltou um grito de gelar o sangue, sua voz carregada de pura agonia. Seu rosto se contorceu violentamente, com as veias saltando como se algo dentro dele estivesse sendo dilacerado. Era como se a própria essência de sua existência estivesse sendo desfeita à força. Os gritos histéricos duraram apenas um breve instante antes que sua cabeça subitamente amolecesse. Assim, o adorador de demônios pereceu. Extraí as memórias daquele adorador de demônios, mas só consegui extrair cerca de 10 anos, os últimos 10 anos dele. Espero que haja algo útil, disse Sun Ling Kai enquanto canalizava sua energia espiritual para a pintura. Um fio brilhante surgiu da pintura e se prendeu à testa de Sun Ling Kai, mostrando as memórias dos últimos 10 anos do adorador de demônios. Algum tempo depois, Sun Ling Kai abriu os olhos e balançou a cabeça com uma expressão de decepção. Ele era apenas um lacaio. Além de receber ordens para capturar donzelas, não sabia de mais nada. Quer dar uma olhada? É bem desagradável, então eu realmente não recomendo, disse Sun Ling Kai, olhando para Yuan. Não, tudo bem. Yuan recusou educadamente. Embora Sun Ling Kai agisse com indiferença, ler a memória de outra pessoa era um ato perigoso. As memórias não eram apenas imagens e pensamentos. Elas carregavam a essência das experiências, emoções e até mesmo da vontade de uma pessoa. Extrair e absorver essas energias significava abrir-se aos vestígios persistentes da alma da pessoa, um ato que poderia ser incrivelmente perigoso, especialmente ao lidar com adoradores de demônios, cuja própria existência estava mergulhada na corrupção. Se Sun Ling Kai não tomasse cuidado, a malícia e as crenças distorcidas do adorador de demônios poderiam infiltrar-se em sua consciência, corrompendo seus próprios pensamentos e emoções. No entanto, Yuan não estava preocupado que as memórias pudessem corrompê-lo. Ele simplesmente não queria se submeter a lembranças tão desagradáveis, especialmente quando não era necessário. Mas se ficar muito difícil para você, posso dar uma olhada neles, disse ele. Sun Ling Kai sorriu e disse, você não precisa se preocupar comigo. Já extraí as memórias de centenas de adoradores de demônios antes, sem nenhum problema. Capítulo 1919. Você é um mestre selador de demônios. Não tenho qualificação para me preocupar com você. Yuan deu uma risadinha. Isso não é verdade. Sua aura de selamento demoníaco é poderosa o suficiente para qualificá-lo como um mestre selador de demônios. Se você já não for um, com certeza não sou um mestre selador de demônios. Se você diz. Sun Ling Kai continuou a extrair as memórias do próximo adorador de demônios depois que Yuan as desbloqueou parcialmente. Mais uma vez, o adorador de demônios soltou um grito ensurdecedor quando Sun Ling Kai extraiu suas memórias com uma expressão calma no rosto, claramente imperturbável. Poucos instantes depois, o adorador de demônios ficou inerte, sua vida extinta. Isso continuou por várias outras vezes, até que Sun Ling Kai extraiu as memórias de todos os adoradores de demônios capturados. No fim, apenas um deles conseguiu sobreviver, mas estava tão gravemente ferido que não conseguia nem falar direito. Contudo, ele não viveu muito, pois o líder da seita Yun pôs fim ao seu sofrimento logo em seguida. Você aprendeu alguma coisa? Perguntou o líder da seita Yun em seguida. Sun Ling Kai assentiu e disse, parece que há várias origens envolvidas. A família Ling e a família Shen, a Montanha do Sabre Vermelho e o Mosteiro da Chuva Púrpura. Você está familiarizado com esses nomes? Os olhos da líder da seita Yun se arregalaram de surpresa ao ouvir esses nomes, e ela rapidamente disse, claro, a família Ling é um nome proeminente no ramo dos negócios. A família Shen é renomada por suas técnicas de espada e por formar muitos espadachins poderosos. Quanto à Montanha do Sabre Vermelho e ao Mosteiro da Chuva Púrpura, ambos são seitas acima da média. Como eles estão envolvidos? Pelas memórias que extraí, os adoradores de demônios que capturamos pertencem a esses lugares. Suas posições dentro desses lugares não são muito elevadas, com exceção de um deles, que acabou sendo um ancião da seita do Monastério da Chuva Púrpura. A missão deles era capturar mulheres ainda virgens e levá-las para uma determinada área no deserto ardente. Estarei indo para lá em breve. Espero encontrar seus discípulos desaparecidos lá. Eu irei com você, declarou o líder da seita Yun sem hesitar. Sun Ling Kai ergueu uma sobrancelha e disse, não duvido da sua força, mas o ambiente lá é bastante hostil, especialmente para cultivadores do atributo Yin como você. Também há uma boa chance de encontrarmos um demônio por lá. E isso é
Também preciso de alguém para lidar com a família Ling e os outros 3. Você pode cuidar deles enquanto eu lido com o deserto ardente. Eu irei com você, disse Yuan de repente. Sun Ling Kai assentiu imediatamente. Com certeza posso usar sua ajuda. Apesar do baixo nível de cultivo de Yuan, Sun Ling Kai não podia subestimá-lo, pois ele era capaz de lutar contra cultivadores vários reinos acima do seu. E nós? Perguntou Ximei Li. Você deve ajudar o líder da seita Yun, disse Yuan. Tudo bem. Mostre o caminho, disse Yuan a Sun Ling Kai, que recuperou um tesouro voador e fez um gesto para que ele o montasse. Yuan saltou para o tesouro voador, que tinha a aparência de uma pintura, e voou para longe com Sun Ling Kai. Durante a viagem, Sun Ling Kai disse, já que temos algum tempo agora, vamos continuar nossa conversa. Yanhara está em apuros? Perguntou Yuan. Antes de responder, preciso lhe perguntar. Qual é exatamente a sua relação com o clã do selamento demoníaco e com a irmã Sênior Yan? Este é o meu relacionamento. Yuan recuperou seu crachá de identificação de selador de demônios de elite e mostrou-o a ela. Você é um selador de demônios de elite? Com esse nível de aura de selamento demoníaco? Não acredito. Já faz um tempo desde que visitei a grande biblioteca do clã da selagem demoníaca, então não tive a chance de melhorar meu nível. Quanto ao meu relacionamento com Yanhara, desculpe se isso parecer rude, mas não posso confiar totalmente em você. Sun Ling Kai estreitou os olhos para o rosto, a máscara de Yuan ficou em silêncio. Após um momento de silêncio, ela falou. A irmã Sênior Yan começou a reunir pessoas para sua própria facção dentro do clã de selamento demoníaco, uma que se opõe diretamente ao líder atual. Claro, ela não admitiu isso abertamente, mas suas intenções são claras para todos. Não sei o quanto você sabe sobre o atual líder do clã de selamento demoníaco, mas ele é alguém que lutou desesperadamente para chegar à sua posição, e alguém assim não permitirá que sua posição seja ameaçada. Felizmente, devido à atividade dos adoradores de demônios, bem como a pressão da gruta de selamento demoníaco, ele está bastante ocupado no momento e não pode lidar com a irmã Sênior Yan. No entanto, receio que quando as coisas se acalmarem, ele comece a entrar em conflito com a irmã Sênior Yan. Embora a irmã Sênior Yan seja muito poderosa, com conexões com muitas figuras influentes no clã, o líder tem cerca de 90% do clã do selamento demoníaco ao seu lado. Não será uma luta fácil. Ao ouvir isso, Yuan perguntou, e você? Está com Yanhara? Claro. Nos conhecemos desde antes de entrarmos para o clã da selagem demoníaca. A única coisa que nos impede de sermos irmãs de verdade é o nosso sangue. É por isso que me sinto muito ofendida por você duvidar de mim. Desculpe, mas como você disse, Yanhara essencialmente se tornou um alvo dentro do clã do selamento demoníaco. A situação ainda não é tão extrema por enquanto. No momento, a irmã Sênior Yan está apenas reunindo pessoas de confiança ao seu lado, o que não infringe as regras nem nada do tipo. E até que ela faça algo que entre em conflito direto com o líder do clã, ela não corre perigo. Onde ela está agora? Perguntou Yuan. Não tenho certeza, mas ela definitivamente está em uma missão para lidar com os adoradores de demônios agora. Aliás, ainda estamos procurando por um demônio absurdamente poderoso que foi visto pela última vez no quarto céu. O corpo de Yuan enrijeceu após ouvir as últimas palavras de Sun Ling Kai. Um demônio ridiculamente poderoso no quarto céu, repetiu ele. Sim. Esse demônio foi avistado pela primeira vez há alguns anos no quarto céu por algumas pessoas da Ordem e Lei dos Nove Céus, começou Sun Ling Kai dando de ombros. No entanto, a descrição que deram é ridícula, e francamente, ninguém no clã do selamento demoníaco realmente acredita que exista. Capítulo 1920. É a primeira vez que ouço falar de um demônio assim. Pode me contar mais sobre ele? Perguntou Yuan. Sun Ling Kai assentiu e disse, então deixe-me contar o que a Ordem e a Lei dos Nove Céus nos disseram. Eles afirmaram que esse demônio estava apenas no nível de rei espiritual quando o encontraram pela primeira vez. No entanto, esse demônio foi capaz de subjugar vários imortais que restringiram seu cultivo ao reino do rei divino. O demônio empunhava 2 armas da alma, uma lança e uma espada. Chegaram a afirmar que ele era capaz de usar a aura de espada aprimorada. Também alegaram que ele podia se regenerar da aniquilação completa e que possuía a aura de uma besta. Ridículo, não é? Quem acreditaria que um demônio assim existiria? Era de conhecimento geral que demônios não usavam armas, muito menos armas da alma, e se as usassem, estas seriam forjadas com seu próprio sangue. Além disso, um demônio usar aura de espada era algo inédito, muito menos aura de espada aprimorada. Nunca ouvi falar de um demônio que usasse armas da alma antes, comentou Yuan. Certo? Sun Ling Kai ficou subitamente em silêncio. Após uma breve pausa, ela olhou para Yuan com uma expressão duvidosa e disse, agora que penso nisso, você está suprimindo seu verdadeiro cultivo? Não é possível que você esteja apenas no segundo nível da iluminação espiritual, certo? Afinal, você foi capaz de subjugar aqueles adoradores de demônios que eram todos senhores divinos. Deixo isso à sua imaginação, respondeu Yuan calmamente. Mesmo que ele tenha suprimido seu cultivo, ainda não faria sentido como ele foi capaz de lutar contra vários adoradores de demônios que eram 4 reinos mais fortes do que ele, pensou Sun Ling Kai. Mesmo que Yuan fosse um deus do cultivo, como ele suprimiu seu cultivo até a iluminação espiritual, sua proeza estaria apenas nesse nível. Mesmo que suas técnicas fossem superiores, seria extremamente difícil compensar uma diferença de poder equivalente a 4 reinos inteiros. Sua destreza é semelhante à daquele demônio. Embora Sun Ling Kai tenha comparado a destreza de luta de Yaná do demônio, ela não cogitou a possibilidade de serem a mesma pessoa, nem por um segundo. Algum tempo depois, eles chegaram ao deserto ardente.
Uma vasta extensão desolada onde o ar cintilava com um calor intenso e a paisagem se estendia infinitamente com dunas de areia em chamas. Não havia sinal de civilização, apenas ventos escaldantes, luz solar abrasadora e o perigo sempre presente de criaturas mágicas que há muito se adaptaram ao ambiente hostil. Como você está se sentindo? Se o calor ficar insuportável, me avise, disse San Ling Kai enquanto envolvia seu corpo com uma espessa camada de energia espiritual que se dissipava constantemente devido ao calor intenso. Eu ficarei bem, respondeu Yuan calmamente. Graças à sua harmonia do fogo, ele não só não sentia o calor, como até se sentia confortável com ele. A forma como o calor está sendo absorvido naturalmente pelo corpo dele, não é possível. Ele alcançou a harmonia do fogo. San Ling Kai engoliu em seco, nervoso, ao perceber isso. Ela quase não tinha dúvidas de que Yuan estava escondendo seu verdadeiro nível de cultivo, pois não conseguia imaginar alguém no nível de iluminação espiritual alcançando a harmonia do fogo. Assim que chegarmos ao nosso destino, se encontrarmos algum demônio, por favor, deixe-me lidar com eles. Não duvido da sua capacidade de selar demônios, mas estou em uma missão e, tecnicamente, sou seu superior. No entanto, se houver mais de um demônio, provavelmente precisarei da sua ajuda, disse San Ling Kai enquanto se aproximavam do destino. Yuan assentiu com a cabeça. Eu cuidarei dos adoradores de demônios e protegerei as vítimas sequestradas, se ainda estiverem vivas, enquanto você lida com o demônio. Algum tempo depois, San Ling Kai parou o tesouro voador sobre uma área vazia e disse, olhando para baixo, eles estão sob a areia. Eu consigo senti-los. Das 42 presenças que sinto, apenas 3 têm energia demoníaca. É seguro presumir que as outras 39 sejam indivíduos sequestrados. Ela continuou. Quanto aos 3 com energia demoníaca, tenho certeza de que um deles é um demônio. Os outros 2 são apenas adoradores de demônios, mas ambos estão no nível de ancestral divino. Deixo isso para vocês decidirem. Claro, concordou Yuan sem hesitar. Vou entrar. San Ling Kai inclinou o tesouro voador, angulando-o bruscamente até que sua frente apontasse diretamente para o chão. Sem hesitar, mergulhou para baixo, cortando a areia como uma lâmina corta a seda. À medida que desciam, a camada superficial de areia cedeu, revelando uma câmara subterrânea oculta. Uma área espaçosa repleta de imponentes pilares de areia compactada, esculpidos ao longo do tempo. Para sua surpresa, o calor escaldante do deserto desapareceu quase instantaneamente ao entrarem. Lá embaixo, o ar era fresco e calmo, um contraste gritante com o inferno acima, como se tivessem cruzado para um mundo completamente diferente sob a areia. Os 42 indivíduos também apareceram à vista. 39 deles estavam firmemente presos por correntes negras, sua energia espiritual completamente suprimida, deixando os fracos incapazes de resistir. Estavam sentados ou deitados, espalhados pelo chão arenoso, com expressões de exaustão, medo ou silenciosa rebeldia. Não muito longe dali, 2 humanos faziam a guarda. No entanto, pareciam relaxados com posturas casuais e despreocupadas, como se não vissem os prisioneiros como uma ameaça, nem esperassem qualquer tipo de interrupção. Deixarei isso com você, disse San Ling Kai. Claro. Yuan saltou imediatamente do tesouro voador, aterrissando entre os 2 adoradores de demônios e os cativos. Enquanto isso, San Ling Kai voou em direção ao demônio, que dormia não muito longe dali. Que porra é essa? Quem são vocês? E como encontraram este lugar? Os adoradores de demônios ficaram imediatamente em alerta com a invasão repentina, mas logo se acalmaram ao ver a base de cultivo de Yuan. Seus amigos da Montanha do Sabre Vermelho nos contaram, disse Yuan enquanto recuperava o número 1 sob o céu, aparentemente determinado a terminar isso o mais rápido possível. A Montanha do Sabre Vermelho? Bobagem. Não tem como eles nos traírem, exclamaram os adoradores de demônios, enquanto também desembainhavam suas armas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.